Dizem que a verdade é mais estranha que a ficção, mas hoje ela é ainda mais assustadora. Estas não são lendas nem rumores, nem obras de ficção. São casos, vidas e terror reais. O que você vai ouvir fará você questionar o quanto conhece o mundo ao seu redor. Estas são as 5 histórias de crimes reais mais insanas. Libby Squire estava a poucos passos da porta de casa. Ela estava voltando para casa depois de uma noite com amigos. Mas então ela sumiu. A jovem de 21 anos foi sequestrada no jardim de casa. As mulheres da região já estavam assustadas. Já havia uma série de crimes contra mulheres na região recentemente, e agora temia-se que Libby também tivesse se tornado uma vítima. Ninguém imaginava o quanto estavam certos. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Sou Ty Knotts, seu apresentador, e trago novos documentários semanais sobre crimes reais. Se você gosta de crimes reais clássicos, sem muita besteira de inteligência artificial, está no lugar certo. Então, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se para ficar por dentro de todos os meus vídeos futuros. É 100% gratuito. Liberdade. Anne Squire, chamada Libby, nasceu em 1º de janeiro de 1998 em Buckinghamshire. Ela era a mais velha de 4 irmãos e tinha ótima relação com Lisa e Russell, seus pais. Libby era considerada uma garota divertida. Apesar dos ótimos amigos, Libby teve muitas dificuldades no ensino médio. Ela enfrentou ansiedade, depressão e problemas com a própria imagem, incluindo um distúrbio alimentar. Libby enfrentou dificuldades no ensino médio, mas persistiu. Ela se reergueu e levou tempo para retomar sua vida. Isso fez Libby escolher filosofia na universidade. Após concluir o ensino médio, Libby ingressou na Universidade de Hull e está adorando. A universidade mudou a vida de Libby. Ela finalmente começou a sair da sua concha, ficou mais confiante e feliz, e gostou do aspecto de ser uma estudante universitária independente. Libby também estava em um relacionamento de 3 anos com seu namorado Connor, e de acordo com ele, Libby era a pessoa certa para ele. Então, Libby estava vivendo o melhor momento da sua vida, estudando na universidade, explorando novos lugares, descobrindo sua personalidade única e fazendo o que todo estudante universitário da sua idade faz: festas. Foi exatamente isso que ela fazia em 31 de janeiro de 2019. Hull é muito fria em dezembro e janeiro. Quase um mês após seu 21º aniversário, Libby marcou uma saída noturna com amigos. Libby soube na universidade que seus amigos iam sair para beber e dançar no centro de Hull, então decidiu se juntar a eles. Ela colocou saia e jaqueta pretas para sair com amigos, mas antes enviou boa noite ao namorado, Connor, e deixou o celular em casa. Mas para Connor, ele nunca poderia imaginar que essa mensagem de Libby marcaria o início de um mistério duradouro. A diversão começou às 21 horas, quando o grupo de amigos tomou drinks e conversou bastante. Logo depois, Libby e seus amigos foram ao Wally, uma boate no Central Hall. Mas Libby não teve a entrada permitida. Veja, a segurança da porta do Wally foi orientada a não deixar pessoas muito embriagadas entrarem, já que elas poderiam causar confusão e provavelmente se meter em problemas. Isso foi ruim para Libby, porque ela tinha bebido um pouco demais antes de chegar ao Wally e não foi permitida a entrada dela. Libby ficou frustrada, mas o que ela poderia fazer? Ela teve que ir para casa. Seus amigos chamaram um táxi e instruíram o motorista a levá-la. Os amigos de Libby voltaram para a boate, deixando-a bêbada e confusa sem ajuda para chegar em casa. Depois, isso seria algo que seus amigos lamentariam muito. Sei o que você está pensando. Uma Libby, altamente embriagada, está em um táxi com um estranho. Isso não parece nada bom. Mas o taxista foi um verdadeiro cavalheiro e deixou Libby bem na porta de casa, na Wellesley Avenue, por volta das 23h30. Os amigos de Libby já tinham pago o táxi, então ela saiu cambaleando e o motorista foi embora. Libby só precisava sair da calçada até a porta de casa, mas não faria isso. Libby estava bem na frente de casa quando fez meia volta, completamente bêbada, e continuou andando pela rua. Ela realmente não fazia ideia do que estava acontecendo, completamente sozinha e abandonada pelos amigos. Durante o processo, Libby deixou cair as chaves de casa na frente da residência, que depois foram encontradas pelos amigos.
Libby foi flagrada nas câmeras de segurança cambaleando e tentando se manter em pé a cerca de 800 metros de casa na Beverly Road por volta das 23h40. Muitas testemunhas a viram e alguns lembram de Libby bêbada chorando e soluçando na rua. Algumas pessoas até testemunharam Libby caindo em determinado momento e tendo dificuldade para se levantar. Mas pelo que sabemos, ninguém parou para ajudá-la. Mas 2 bons samaritanos acabaram intervindo, mas lembraram que Libby estava muito agitada e irritada, recusando qualquer tipo de ajuda. Eles só puderam ajudá-la a sentar em um banco próximo e deixá-la lá. Enquanto isso, os amigos de Libby estavam na boate quando perceberam algo. Já fazia tempo que Libby não avisava se havia chegado em casa. Eles sabiam que Libby estava bêbada, mas ela sempre fazia questão de avisar aos amigos quando chegava em casa, para que eles não ficassem preocupados. Bem, foi aí que eles começaram a fazer exatamente isso, se preocupar. Eles ficaram apavorados, achando que algo deu errado, e por isso Libby não mandou mensagem. Eles tentaram ligar para o celular dela, mas, se você se lembra, a Libby tinha deixado em casa. Nós já sabemos que ela não estava em casa nesse momento, mas os amigos dela ainda não sabiam disso, por isso todas as ligações ficaram sem resposta. Os amigos da Libby imediatamente saíram correndo do clube em direção à casa dela e bateram incessantemente na porta enquanto tentavam chamá-la. Mas a Libby não atendia nem a porta, nem o telefone. E foi então que um dos amigos da Libby encontrou as chaves na neve, do lado de fora da casa dela. Foi aí que o medo deles ficou ainda maior. A Libby não largaria as chaves assim, a menos que algo ruim tivesse acontecido com ela. Os amigos de Libby logo acionaram seus pais e os investigadores. E há 21 anos foi dada como desaparecida. Felizmente, os investigadores não disseram à família ou aos amigos da Libby para esperar 24 a 48 horas. Iniciaram a investigação assim que Libby desapareceu. Algo estava errado. Os detetives inicialmente pensaram que ela tinha fugido depois de ter uma crise naquela noite, mas eles não podiam afirmar isso com certeza. Claro, a Libby já tinha enfrentado problemas de saúde mental antes, mas o que a fez fugir? Os pais e amigos dela até afirmaram que a Libby estava muito feliz e tinha planos que envolviam viajar e entrar para o jornalismo. Ela não estava mostrando nenhum sinal de luta interna ou algo desse tipo. Os investigadores tiveram que buscar outras respostas. A procura por Libby foi intensa. Foi a maior busca por desaparecido já feita pela polícia de Humberside. Mais de 100 policiais procuravam ativamente por Libby, vasculhando áreas remotas, propriedades abandonadas, hospitais, rios e sistemas de drenagem. Os investigadores tiveram que verificar cada possível local antes de descartá-lo na busca pela Libby. Nenhuma pedra foi deixada sem ser revirada. Já os pais da Libby fizeram vários apelos públicos, pedindo que qualquer um desse informações sobre ela e seu paradeiro. Os detetives estavam muito preocupados com Libby, pois ela estava desaparecida e fazia um frio mortal. Temiam que ela sofresse hipotermia, já que não usava quase nada para se aquecer. A polícia chegou ao ponto de descrever as roupas da Libby e tornar público o que ela estava vestindo para ajudar a refrescar a memória das pessoas. Eles receberam muitas dicas e depois checaram as câmeras de segurança. Felizmente, havia muitas câmeras de vigilância pela cidade e perto da casa da Libby. Porém, tantas câmeras faziam os investigadores gastarem muito tempo analisando as gravações, localizando Libby e criando uma linha do tempo de seus movimentos. Os detetives de Humberside passaram semanas e meses analisando todas as câmeras de circuito fechado de televisão. Com base no horário em que o taxista a deixou, investigadores analisaram as câmeras de Kingston por volta das 20h03h30. E não muito tempo depois, eles encontraram Libby. Ela foi vista caminhando na Beverly Road e estava claramente bêbada. Ela cambaleava na calçada, caía e se levantava, e a polícia viu 2 homens ajudando-a. Mas eles também viram outra coisa, horas antes de Libby ser vista pela última vez. Um Vauxhall Astra prata estava circulando pela mesma área, e não foi apenas uma vez que os investigadores viram esse carro. Parecia que ele dirigia em círculos sem rumo. Por volta da meia-noite, os detetives viram Libby parada em um ponto de ônibus, tentando se equilibrar. Nesse momento, eles viram o carro prateado se aproximar de Libby. As câmeras de segurança mostraram ainda um homem saindo do carro e até seguindo Libby, primeiro na calçada do outro lado da rua e depois ele atravessou correndo a rua e se juntou a Libby. Libby aparentemente não conhecia o homem, mas conversavam. Não houve briga, empurra-empurra ou resistência.
Tudo isso aconteceu enquanto Libby voltava para a rua de sua casa. Pouco depois de conversar com Libby, os dois foram vistos deixando a rua da casa dela. E isso não parecia nada bom para a polícia. Os investigadores analisaram outras câmeras para obter imagens mais próximas de Libby, do homem e do carro. Uma câmera registrou Libby na calçada perto do carro prata, enquanto o homem estava sentado no veículo com a porta aberta e as pernas para fora. Parecia que eles ainda estavam conversando nesse momento. A polícia também percebeu que ainda havia carros na rua, e eles presumiram que o homem misterioso estava esperando os carros saírem antes de fazer o que quer que ele tivesse planejado. Alguns minutos depois da meia-noite, por volta das 00h08, Libby entrou no carro prateado do homem. O homem foi até o lado do motorista, ligou o carro e foi embora. Como a câmera estava posicionada de certo modo, só parte do carro era visível. Então a polícia ou qualquer outra pessoa realmente não sabia como a Libby entrou no carro. Ao ver isso, os investigadores foram até o local exato da câmera. Após algum tempo de busca, eles acharam algo: o relógio da Libby jogado no chão. E isso só podia significar uma coisa, e não era boa. Libby provavelmente foi forçada a entrar naquele carro. O homem misterioso pode ter usado força para levá-la ao carro, fazendo o relógio cair do pulso dela. Os detetives também viram o carro indo para Oak Road Playing Fields às 00h11 a poucos minutos da Beverly Road. O assustador era ser uma área arborizada, remota, escura e vasta. Os investigadores finalmente tinham algo: o homem, seu carro prateado e para onde ia com a Libby. Mas ainda precisavam de mais dados. Eles foram até Oak Road Playing Fields, onde o carro esteve, e perguntaram às pessoas se viram ou ouviram algo em comum. Bem, alguém realmente se apresentou. Um homem que morava perto da área arborizada acordou com gritos de uma mulher por volta de 12h15. Isso foi poucos minutos após o carro entrar naquela área. Ao olhar pela janela, a testemunha viu um homem correndo para um carro prateado. Os moradores sentiram o medo penetrando em seus ossos. Os investigadores agora sabiam que algo terrível havia acontecido com Libby. Finalmente, a última pista chegou, e foi assim que os investigadores descobriram o homem misterioso e finalmente souberam quem ele era. Na mesma noite, em 1º de fevereiro, por volta das 3h, cerca de 3 horas após os gritos na Oaks Road, duas mulheres caminhavam por uma deserta Beverly Road e viram um homem à beira da estrada. Elas estavam tentando decidir o que fazer quando esse sujeito desprezível e nojento traumatizou essas mulheres ao se exibir para elas. Essas mulheres ficaram muito desconfortáveis e passaram rápido, enquanto esse monstro se divertia se exibindo de forma inapropriada na rua. Quando os detetives perceberam o horário, eles voltaram para verificar as câmeras de segurança, e como esperado, aquele homem assustador estava lá. Os investigadores viram claramente o rosto dele e o carro, que era o mesmo que seguiu a Libby e para onde ela foi arrastada. Depois de alguns dias, a polícia teve mais sorte ao conseguir uma visão mais clara da placa do carro. Eles finalmente tinham um nome: o polonês Paweł Relowik, de 24 anos. Quem era Paweł? Ele nasceu na Polônia e se mudou para o Reino Unido em 2015. Na época do caso, Paweł era açougueiro do Care Food Group em uma fábrica de carne em Malton, North Yorkshire. Ele era casado com Jacoda, uma polonesa, e juntos mudaram-se para o Reino Unido. Paweł e a esposa tinham 2 filhos e, na época, ele não tinha antecedentes criminais. Mas essa não é toda a verdade. Seus crimes, na verdade, só ainda não tinham sido registrados pela polícia. Paweł, apesar de ser visto como pai amoroso e boa companhia, era também um tarado, pervertido e voyeur. Ele tinha impulsos perversos relacionados à intimidade, envolvendo voyeurismo e exibições inapropriadas. Ele invadia as janelas das casas das pessoas e espionava mulheres, garotas e até casais, o que é um nível totalmente novo de bizarrice, se você quer saber minha opinião. Paweł também era mão leve e, além de roubar objetos de valor comuns, ele roubava roupas íntimas femininas, brinquedos adultos e, claro, dinheiro. Esse cara era realmente uma peça rara. O mais irritante era que ele fazia isso desde 2017, menos de 2 anos após sua mudança da Polônia para o Reino Unido. Mas ele nunca foi punido ou preso por seus crimes. Apesar das denúncias das mulheres aterrorizadas por Paweł e da coleta de digitais e DNA, nada coincidiu com registros no sistema. Isso deixou Paweł mais ousado. Certo de que sairia impune,
ele ficou arrogante. Pavel morava perto de Libby e chegou a cometer vários crimes sexuais, como se exibir de forma inapropriada diante de mulheres na rua de Libby. Embora Pavel nunca tenha realizado suas fantasias sombrias, pelo menos até onde sabemos, ele ainda era um predador e deixava as mulheres aterrorizadas e desconfortáveis. Foi por isso que a polícia decidiu prendê-lo sob suspeita de ter tirado a vida de Libby. Todas as peças se encaixavam. Ele tinha tudo: motivo, meios e oportunidade. Era hora de interrogar Powell, que inicialmente negou conhecer Libby. Mas quando mostraram a ele as imagens dele seguindo Libby, Powell como um verdadeiro suspeito, mudou sua história. Ele afirmou aos investigadores que tentou ajudar Libby e a deixou sozinha nos campos de jogos da Oak Road, o que era mentira. Enquanto mantinham Powell sob custódia, sob suspeita de assassinato e mais de 10 crimes sexuais, os detetives ainda procuravam por Libby em todos os lugares. O caso tomava um rumo sombrio, e embora ninguém admitisse, Libby provavelmente foi alvo de Powell naquela noite. Quase 2 meses após o desaparecimento de Libby, em 20 de março de 2019, um pescador encontrou algo no estuário do Humber. Parecia algo flutuando na água. Quando os investigadores chegaram, eles recuperaram o objeto misterioso que estava flutuando e, infelizmente, era um corpo humano. Em volta do pescoço havia um colar com a letra L. Laudos forenses confirmaram que o corpo era de Libby Squire, 21 anos. Devido ao estado ruim do corpo, não foi possível determinar a causa da morte. Ela pode ter se afogado, pode ter sido descartada após falecer, ou outra coisa. Nunca saberemos, mas ela foi tragicamente abusada. E isso nós sabemos. O DNA encontrado em Libby era compatível com Powell, que não podia mais negar o que fez. O julgamento de Powell ocorreu em 12 de janeiro de 2021 e durou 5 semanas. A promotoria afirmou que Powell era um predador perigoso com fantasias distorcidas e buscava uma vítima, quem cedesse a impulsos incontroláveis e repugnantes. Powell teria visto Libby bêbada e vulnerável nas ruas e se aproveitado dela. Ele a forçou a entrar no carro e, sem ser visto, levou-a para uma área remota, onde a abusou e tirou sua vida. Depois, ele jogou o corpo de Libby no gelado rio Humber como se fosse lixo e foi para casa tomar um banho quente. Uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, no entanto, é a linha do tempo. Libby foi vista nas câmeras por volta da meia-noite, enquanto Powell foi flagrado se expondo para 3 mulheres por volta das 3h. Essas mulheres não só foram agredidas visualmente por esse pervertido, mas também tiveram contato próximo com um assassino, poucas horas após ele matar uma jovem. E essa revelação foi perturbadora. Apesar de tudo, a defesa afirmou que Powell não tinha relação com o assassinato de Libby e que a deixou nos campos de esportes, mesmo com seu DNA no corpo e dentro de Libby. Não entendo por que perderam tempo com uma defesa tão ridícula, mas logo anunciaram o veredito. Em 11 de fevereiro de 2021, Powell Relowich foi condenado por abuso sexual e assassinato de Libby Squire, recebendo prisão perpétua com um mínimo de 27 anos. A esposa de Powell se divorciou dele logo e voltou para a Polônia com os filhos, o que foi melhor para ela. Eu só espero que esse homem nunca saia da prisão, porque mesmo que ele saia aos 50 e poucos anos, o que é uma possibilidade, não tenho dúvidas de que ele voltaria a aterrorizar mulheres. Após o trágico falecimento de Libby, vítima de um monstro que odiava mulheres e as tratava como objetos, sua mãe, Lisa, passou a lutar e se manifestar contra crimes indecentes. Mesmo que coisas como voyeurismo e exibicionismo sejam crimes sexuais sem contato físico, as coisas podem escalar rapidamente, como aconteceu no caso da Libby. Além disso, esses incidentes são muito traumáticos. O dano psicológico pode acompanhar a pessoa pelo resto da vida, mesmo sem contato físico. A campanha de Lisa busca tratar esses crimes e infratores com seriedade, aplicando sentenças severas antes que prejudiquem ou tirem mais vidas. De verdade, os corações de Lisa e Russell morreram depois da partida de Libby. E eles não querem que outra mulher ou pessoa passe por isso de novo. Lisa até levantou a voz contra assassinos de destaque, como Wayne Couzens, que era policial da Polícia Metropolitana e um verdadeiro predador, perseguidor e agressor em série, que se aproveitou e assassinou Sarah Everard em março de 2022. Uma mulher que, como Libby, apenas seguia sua vida caminhando por uma rua tranquila de Londres para casa.
Eu sei que pareço um disco riscado, mas os crimes violentos contra mulheres continuam escalando para extremos cada vez maiores com o passar do tempo. Isso precisa parar. Libby não merecia o que aconteceu. Só estava voltando para casa após uma noite fora. Ninguém merece o que essa mulher passou. A única coisa que consola nessa situação é que, para Libby, sua dor, seu sofrimento, sua angústia, tudo o que ela passou naquela noite agora finalmente acabou. Mas agora é a família dela que tem que carregar o peso desse luto, desse ressentimento e do ódio eterno pelos homens que tiraram a vida de uma mulher inocente e as décadas que ela ainda teria para passar com quem amava. Tudo isso por alguns minutos ou provavelmente segundos de breve satisfação. Depois das 3h da manhã de 3 de julho de 1996, Dana Rawlings dirigia na estrada com amigos. Após arrumar tudo depois de discotecar em um clube e deixar alguns amigos, eles só queriam uma noite tranquila de descanso. A Ferry Ridge Road estava mal iluminada e Dana dirigia pela rua silenciosa quando seus faróis avistaram algo ao longe. Dana achou que era um animal atropelado, mas algo o fez olhar melhor. Ele olhou. O que ele viu mudaria sua vida para sempre. Alguém lutava para sobreviver, mas não era um animal. Era uma jovem encolhida tentando falar, mas as palavras não saíam. Ela chorava, lágrimas escorriam pelo rosto, e ela olhava para Dana, implorando silenciosamente para que ele a salvasse. Os amigos de Dana correram para a cabine telefônica mais próxima, já que em 1996 celulares eram raros. Ele ficou com a garota e garantiu a ela que tudo ficaria bem. A garota continuou chorando, mas ele fez o possível para garantir a ela que a ajuda estava a caminho e que tudo ficaria bem. Logo, ele ouviu sirenes ao longe, mas também sentiu o corpo da garota ficando frio. E em poucos minutos, Dana sabia que ela havia partido. Mas o que ele não sabia era que o nome dela era Rebecca Middleton. Ele não sabia que ela tinha só 17 anos quando perdeu a vida. Ele não sabia que ela estava em Bermuda só de férias. Esta é a história de como umas férias em Bermuda deram tão errado tão rápido, e como uma jovem chamada Rebecca foi pega nessa onda horrível de tragédia. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Sou Ty Notts, seu apresentador, e publico novos documentários de crimes reais semanalmente. Então, se você está assistindo a este vídeo, isso significa que provavelmente você se interessa por crimes reais, e é basicamente só isso que fazemos aqui. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, é totalmente de graça e só serve para avisar você quando eu postar novos vídeos. Rebecca Middleton vivia em Belleville, Ontário, com os pais Cindy e Davey, e os irmãos Matthew e Mark. Ela estudava na Centennial Secondary School em Belleville e era considerada uma boa aluna. Uma coisa sobre Rebecca é que ela adorava se divertir e era uma pessoa muito descontraída, mas também era muito cautelosa. Embora extrovertida, Davi, seu pai, a considerava esperta e não se preocupava com ela se meter em problemas. Ela trabalhava em um posto de gasolina, considerado o emprego ideal para ela na época. Ela cumprimentava as pessoas com um sorriso caloroso e era bastante prestativa no geral. Rebecca também tinha um grande grupo de amigos. Dormir na casa das amigas era comum para ela, que também gostava de passar tempo com a família, assistindo filmes ou saindo para comer. Ela também gostava muito de atividades ao ar livre. Ela preferia esquiar na água, velejar e acampar a ficar presa em casa. Ela era aventureira e gostava de novidades. Mesmo que os pais de Rebecca tenham se separado quando ela tinha apenas 13 anos, ela ainda tinha uma relação incrível e saudável com os dois. Ela os visitava sempre e se dava bem com seus meio-irmãos. Ela tinha uma melhor amiga desde os 6 anos, Jasmine Meads. Eram inseparáveis desde que se conheceram. Elas literalmente faziam tudo juntas e eram mais como irmãs do que amigas. Bem, com isso em mente, quando Rebecca terminou o 11º ano, seus pais a surpreenderam com um presente. Mas não era um presente comum. Era uma viagem de 6 semanas para Bermuda com sua melhor amiga Jasmine. Esse era literalmente o presente perfeito para Rebecca. A Rebecca, que adorava se divertir e curtir a natureza, mal podia esperar por essa nova aventura em sua vida, e com sua melhor amiga ao seu lado, ela estava prestes a viver as melhores 6 semanas da sua vida. Bermudas está a cerca de 1.030 quilômetros da Carolina do Norte, bem distante da América do Norte, e parecia estar do outro lado do mundo para Rebecca, que morava em Ontário.
É um lugar conhecido por suas praias de areia rosa, clima tropical e um arquipélago composto por 181 ilhas separadas. Esse era o lugar onde Rebecca passaria 1 mês e meio com sua melhor amiga, mas agora não ficariam sozinhas. O pai de Jasmine, Rick, morava nas Bermudas com sua madrasta e Jasmine os visitava com frequência. Elas tinham supervisão adulta, garantindo segurança enquanto exploravam as praias, tiravam fotos e aproveitavam. Os pais de Rebecca não estavam apenas mandando ela para o desconhecido, mas o problema era que, enquanto Rebecca estava ansiosa pela viagem, ela nunca poderia imaginar que essa viagem única na vida seria a última dela. Rebecca, de 16 anos, e Jasmine arrumaram suas malas, embarcaram em um avião e partiram para sua viagem de 6 semanas para Bermudas. Elas tiraram várias fotos, no avião indo para Bermudas, nas praias e com casas coloridas ao fundo. As 2 primeiras semanas da viagem foram empolgantes. Agora, mesmo que as garotas estivessem se divertindo, o pai de Jasmine, Rick, tinha estabelecido algumas regras para que elas ficassem seguras. As garotas tinham um horário limite para ficar fora. Elas tinham que ligar para Rick para levá-las de volta para casa, porque ele não queria que as garotas andassem de bicicleta ou de motoneta, já que eram perigosas e elas poderiam cair e se machucar. Então, Rick deixava as garotas se divertirem, mas também tomava cuidado, como qualquer bom pai faria. O dia 27 de junho chegou, e Rebecca se despediu dos seus doces 16 anos e abraçou a empolgação que era fazer 17. E assim, junho terminou e julho chegou. Em 2 de julho de 1996, as garotas planejavam encontrar um grupo de garotos no pub White Horse Tavern. Rick deixou as garotas lá e sabia que elas iam encontrar os garotos, então não era como se Rebecca e Jasmine estivessem fugindo para vê-los. Os garotos do Reino Unido estavam em Bermuda nas férias de verão. Eles tinham idades próximas e logo viraram amigos. Agora, as garotas tinham toque de recolher a 1 hora. Toque de recolher. Antes da meia-noite, a festa seguiu na casa de um dos garotos. Mas o que Rebecca e Jasmine não perceberam foi o quanto já estava tarde. Era mais de 1 da manhã. E, naturalmente, as garotas temiam problemas com Rick. Elas não queriam ligar para Rick porque ele já tinha dado aquele sermão de sempre sobre horários e não perceber a hora, então a melhor opção era simplesmente chamar um táxi. Mas nem isso deu certo. Elas tentaram chamar um táxi, mas após mais de 1 hora e sob muita chuva, ele não apareceu. As garotas esperavam fora da casa dos meninos, ligando várias vezes para o táxi, que não chegava. Enquanto Rebecca e Jasmine aguardavam na calçada às 3 horas, uma motocicleta passou. Dean parou o carro e conversou casualmente com as 2 garotas. Dean agora era inofensivo e até ofereceu carona às garotas. Mas ao mesmo tempo, outra motocicleta parou na frente do trio e dessa vez, 2 homens desceram dela. Todos começaram a conversar e o motorista da segunda moto parecia muito interessado em Rebecca. Jasmine viu o homem brincando com o colar que ela deu para Rebecca, e então os 2 rapazes se ofereceram para dar carona às 2. Rebecca e Jasmine hesitaram antes de subir na garupa, pois estavam apreensivas. Elas sabiam que não era seguro pegar carona com quase desconhecidos. Após muita insistência e por falta de opções para voltar para casa, as garotas concordaram. Jasmine subiu na garupa com Dean e Rebecca foi com os outros 2 homens, e eles começaram a dirigir. Em determinado momento, Jasmine implorou para Dean diminuir a velocidade, pois estava ficando assustada, e Dean atendeu. Mas os outros 2 motoristas aceleraram, pegaram outra estrada e, em segundos, Jasmine e Dean perderam a moto e Rebecca de vista. Algum tempo depois, Jasmine chegou em casa, esperando que Rebecca já estivesse lá também, mas ela não estava. Ela procurou em todos os lugares, esperou alguns minutos até que o nervosismo tomou conta e, sem opção, acordou o pai para contar que Rebecca não tinha chegado em casa. Ricardo imediatamente se levantou e os 2 entraram no carro e dirigiram de rua em rua, chamando pelo nome de Rebecca, esperando que ela estivesse em algum lugar. Mas infelizmente, ela não estava. Eles passaram por uma ambulância e Jasmine sentiu que isso não era um bom sinal, mas continuaram procurando Rebecca. Mal sabia Jasmine que sua intuição estava certa. Jasmine e Rick buscaram Rebecca a noite inteira, sem sucesso. Rick logo chamou os investigadores para relatar o sumiço de Rebecca Middleton, 17 anos. Os detetives não registraram o boletim porque ainda não tinham se passado 24 horas do sumiço de Rebecca. É uma história tão antiga quanto o tempo. Todo mundo sabe que essa coisa de esperar 24 horas não é uma lei de verdade. Mas se os policiais se recusam a registrar o boletim, o que você realmente pode fazer?
Se advogados e superiores já estão envolvidos, é provável que as 24 horas já tenham passado. Antes que Rick contestasse os detetives, foi interrompido e colocado em espera. Depois de 1 minuto ou mais, que pareceu uma eternidade, os investigadores disseram a Rick que precisavam ir até a Ferry Ridge Road para encontrar Rebecca. Esse detalhe me parece um pouco estranho. Parece estranho que a polícia contasse aos amigos da vítima onde eles iriam investigar. Mas talvez haja mais nessa história que não foi divulgado ao público. Nós realmente não sabemos. Sem hesitar, Rick e Jasmine seguiram para o destino, com Jasmine muito nervosa. Ela fazia várias perguntas por minuto ao pai, e ao chegarem, as coisas não pareciam boas. Havia policiais, fita amarela, luzes vermelhas e azuis por toda parte. Rick ordenou que Jasmine ficasse no carro, e enquanto ele se aproximava dos policiais... Bem, digamos que o corpo de Rick estava tomado pelo medo. Não havia sinal de Rebecca. Havia apenas uma grande bolsa preta com zíper no chão, e era um saco para cadáver. Quando Rick chegou, os investigadores perguntaram se ele podia identificar o corpo de uma jovem recém-encontrada. Rick concordou, mas assim que se aproximaram da bolsa, Rick caiu de joelhos, porque estava olhando diretamente para uma Rebecca sem vida e espancada. Rick, responsável por proteger Rebecca e Jasmine, não sabia como contar essa notícia devastadora aos pais de Rebecca. Ele estava simplesmente destruído, tomado pela culpa e traumatizado. Na cabeça de Rick, era a responsabilidade dele manter Rebecca segura, e ele havia falhado. Os pais de Rebecca estavam vivendo o pior pesadelo de suas vidas. Todo pai fica um pouco receoso de deixar seu filho adolescente viajar, mas saber que a vida da filha foi tirada de forma tão brutal e sem sentido em uma viagem que era para ser um presente de aniversário dos pais, esse é o tipo de dor que eles nunca vão superar. Os pais de Rebecca ficaram surpresos, chocados e confusos. Eles não acreditavam no que ouviam, mas quando perceberam a realidade, entenderam que o mundo deles jamais seria o mesmo. Como uma noite divertida terminou de forma tão assustadora? Quem fez isso com Rebecca? E, mais importante ainda, quem encontrou Rebecca? Bem, foi mais um estranho. O disc jockey local Dana Rollins dirigia pela Ferry Ridge Road às 3h30 da manhã. Algo à beira da estrada o fez frear. Quando ele se aproximou, viu que a jovem ainda estava viva, mas muito ferida. E quando digo muito ferida, é sério. Ela tinha ferimentos no rosto e pescoço e dificuldade para respirar. Essa garota, o que fizeram com ela vai além das palavras. Dana se lembrou da expressão no rosto da jovem. Ela estava atordoada de dor e horror, sem conseguir falar, mas Dana sabia que precisava de ajuda. Ele pressionou os ferimentos dela enquanto os amigos chamavam a emergência. Ele acalmou a jovem e pediu que ela ficasse, pois a ajuda chegaria em breve. Infelizmente, ela não foi salva e Dana viu a vida sumir dos olhos dela. Não havia pulso e a jovem havia sucumbido aos ferimentos. Então os serviços de emergência dos detetives chegaram. E lembra da ambulância que passou por Rick e Jasmine? Bem, ela ia direto para Rebecca naquele momento. Investigadores interrogaram Jasmine para saber a sequência dos fatos na noite do desaparecimento de Rebecca. Ela contou que pegou carona com 2 desconhecidos de moto e se separou deles. Os investigadores já sabiam que os 2 homens misteriosos eram os principais suspeitos. O motociclista solitário Jim, que deu carona para Jasmine, conseguiu identificar os 2 homens que levaram Rebecca. Kirk Mundy, 21, e Justice Smith, 17. Um homem também se apresentou e confirmou que viu os 2 homens ensanguentados no mesmo lugar onde o corpo de Rebecca foi encontrado posteriormente. O homem também conseguiu reconhecer os 2 como Kirk e Justice. Então, isso parece um caso bem simples de resolver. Há muitas testemunhas. Os suspeitos foram identificados. Rebecca poderia conseguir justiça? Infelizmente, o Departamento de Polícia das Bermudas arruinou a investigação e tudo mais depois. É o maior exemplo de decisões erradas sucessivas. O corpo de Rebecca passou por autópsia e os resultados foram angustiantes. Ela tinha mais de 30 ferimentos no corpo e, pior ainda, foi abusada. Imaginar o que Rebecca enfrentou em seus últimos momentos é devastador. O DNA encontrado no corpo de Rebecca foi enviado para análise, mas foi nesse momento que o Departamento de Polícia das Bermudas cometeu um erro grave. Agora não me pergunte por quê, mas a polícia tinha certeza de que Justiça forçou Rebecca. Os investigadores pensavam que Justiça era o agressor e Kirk o cúmplice. Como chegaram a isso, realmente não sei. Sem provas, a polícia tirava conclusões precipitadas por motivos desconhecidos.
Então, em vez de esperar os resultados dos 100% quem foi que se aproveitou da Rebecca, a polícia ofereceu um acordo judicial para o Kirk. A polícia queria que Kirk admitisse ser cúmplice e testemunhasse contra Justice no julgamento. Kirk aceitou o acordo e foi condenado a 5 anos de prisão. Se ele achou que isso já era ruim o suficiente, então espere, porque tem mais. Os resultados do DNA chegaram depois, e o DNA encontrado no corpo de Rebecca pertencia a ninguém menos que Kirk. Então ele provavelmente foi quem violentou Rebecca. Não foi Justiça, foi Kirk. O problema é que a polícia já havia assinado o acordo e o julgamento já tinha terminado. Portanto, não importava o que Kirk fizesse, ele não poderia ser condenado de novo. Para piorar, como o DNA era de Kirk, Justiça, o cúmplice, foi apenas liberado. Ele pôde ir embora, sem qualquer punição. Os moradores locais ficaram naturalmente furiosos. Os investigadores estavam estragando tudo, um erro atrás do outro, e o público estava fervendo de raiva. Eles não queriam que 2 homens violentos fossem apenas levemente punidos por matarem brutalmente uma jovem indefesa. Os moradores pressionaram a polícia para acusá-los de assassinato, mas por causa das leis de dupla incriminação, basicamente uma pessoa não pode ser julgada 2 vezes pelo mesmo crime. Kirk recebeu 5 anos de sentença e não pôde ser acusado de novo. Eles nem podiam acusar Justice de nada, porque todas as provas contra ele eram circunstanciais. Embora houvesse indícios de envolvimento dos dois no ataque e morte de Rebecca, faltavam provas concretas, como o DNA de Justice, para sustentar as acusações. Além disso, os promotores não usaram Kirk como testemunha no julgamento de Justice, como planejado. O juiz achou ele uma testemunha pouco confiável, tornando inútil o acordo de delação. Tudo isso vai te deixar de cabeça girando. Como um departamento de polícia pode cometer tantos erros inacreditáveis, está tão além, tipo, eu nem sei. Isso é um outro nível de estupidez. Mas o que aconteceu no final do julgamento? A defesa alegou que o caso era fraco e todas as provas circunstanciais. E eles conseguiram convencer o júri a simplesmente retirar as acusações contra a Justiça. E foi aí que ele saiu livre. A decisão do júri deixou a família Middleton arrasada. A Justiça havia liberado um dos 2 assassinos sem punição. Nem sei se os 5 anos dados a Kirk contam como consequência, mas a família Middleton não desistiu. Eles lutaram por um novo julgamento, fizeram vários apelos e tentaram acusações de agressão agravada, abuso sexual e sequestro. Procuraram Cherry Booth, advogada renomada em direitos humanos na Grã-Bretanha, mas nada funcionou. Os investigadores das Bermudas literalmente pegaram um caso simples e direto, amassaram tudo e esconderam debaixo da pedra da própria incompetência, e ainda conseguiram olhar as pessoas nos olhos e dizer: olha, resolvemos o caso de assassinato em tempo recorde. Tudo isso foi para preservar a boa imagem do departamento de polícia. Proteger a imagem deles não faz diferença, já que todos ficaram chocados e enojados com as ações da polícia do início ao fim. Mas ainda assim, a história não acabou e fica ainda pior. A mãe de Rebecca, Cindy, entrou com um pedido de indenização de $100 mil à polícia de Bermudas por tê-lo submetido ao pior trauma possível com essa suposta investigação. Mas quanto dinheiro a família Middleton recebeu no final? Uma quantia impressionante de $2.840. Se você está pensando que eu esqueci um 0 ou 2, não esqueci. Esse foi literalmente o valor que o departamento de polícia pagou à família Middleton. A vida da filha e a dor da família valeram menos de $3 mil. Para preservar as aparências, a polícia das Bermudas buscou mais provas contra Kirk Mundy e Justice Smith. E acontece que Kirk estava, na verdade, em liberdade sob fiança por assalto à mão armada quando ele e Justice cruzaram o caminho de Rebecca. Esses homens já tinham histórico de violência e problemas com a lei antes do ataque fatal contra Rebecca. No final, Kirk foi condenado a mais 15 anos de prisão por essa acusação de assalto, mas isso chega a ser risível neste ponto. 5 anos por abusar e matar uma garota de 17 anos e 15 por roubo. Kirk Mundy já está solto e foi apenas deportado de volta para a Jamaica, seu país de origem. Um assassino está à solta nas ruas da Jamaica, e eu nem quero pensar no que ele pode estar fazendo lá. Mas e quanto ao outro cara, Justice? Ele também não era apenas cúmplice inocente ou espectador, pois em 2003 foi noticiado que Justice foi preso por atacar uma mulher com arma fora de uma boate. Ele foi condenado a 18 meses de prisão.
Isso é 1 ano e meio por atacar uma mulher, o que é igualmente horrível. E eu realmente espero que essa pobre mulher esteja se recuperando desse trauma. Mas o que ele recebeu no caso da Rebecca? 0 anos. Nada. Esse caso vai partir seu coração e aumentar sua pressão arterial ao mesmo tempo. Como os investigadores podem estragar tanto uma investigação de homicídio? Agora, eu entendo. Bermudas tem uma taxa de criminalidade relativamente baixa. A polícia pode não saber realmente o que está fazendo quando acontece um crime terrível como esse. Você está dizendo que não há policial competente e experiente nesse departamento capaz de seguir o protocolo ou compreender a lei antes de agir? Dave e Cindy terão que viver sem a filha pelo resto de suas vidas. Rick tem que conviver com a culpa e o terrível turbilhão de emoções, porque, até hoje, ele não consegue se lembrar desse evento brutal e horrível sem sentir que vai desabar. Jasmine perdeu sua melhor amiga, alguém que era como uma irmã. Ela lutou muito contra a depressão, culpa de sobrevivente, culpa comum, praticamente toda a emoção que você possa imaginar. Sobre o bondoso estranho, Dana, que acompanhou Rebecca em seus últimos momentos, ele jamais esquecerá a imagem de Rebecca deitada, fria e indefesa na estrada. Dana, como os outros queridos de Rebecca, jamais a esquecerá. Ele contou em um documentário que deu o nome de Rebecca à própria filha, para fazer sua parte, mesmo que pequena, em manter o legado dela vivo. Ele é tomado pela culpa de não ter conseguido salvá-la, mas promete lembrar da história dela pelo resto da vida e garantir que nem por um único dia Rebecca seja esquecida. Rebecca era conhecida por deixar uma marca em todos que conhecia, e mesmo após sua morte, seu impacto continua vivo. O funeral de Rebecca ocorreu 6 dias após sua morte, e além de amigos e familiares, muitos desconhecidos compareceram, apoiando e consolando a família. Foi muito forte o carinho que a comunidade mostrou aos Middleton. Desconhecidos se unem para mostrar aos Middleton que não estão sozinhos. Todos estamos revoltados. Todos nós estamos amargurados. Todos estamos furiosos que esses vermes insignificantes roubaram a luz da vida de outra pessoa. E eles nem sequer enfrentaram a punição adequada. Quando se trata de aniversários, tenho certeza de que existem 2 formas como as pessoas se sentem sobre eles. Elas ou ficam animadas ou entram em depressão ao perceber que estão envelhecendo. Claire Bernal, de 22 anos, certamente pertencia ao primeiro grupo. Ela era consultora de beleza na Harvey & Nichols e foi com a mãe a Florença, Itália, para celebrar seu 22º aniversário. Foi uma viagem incrível e uma fuga relaxante e necessária para Claire. Mas 2 meses depois dessa viagem emocionante, Claire foi encontrada sem vida no chão do local onde trabalhava. Quando a polícia chegou, ficaram confusos. Seria uma ameaça estrangeira? Atacar um local movimentado e famoso como Harvey e Nichols parecia a tática de intimidação ideal. Mas quando a polícia investigou mais a fundo, descobriram que o agressor não era uma ameaça à segurança nacional, mas sim, especificamente, a Claire. O caso assustador de Claire Bernal é baseado em algo que você já ouviu várias vezes. Mas mesmo assim, fica ainda mais frustrante à medida que os detalhes vão sendo revelados. Então nós estamos trabalhando nos bastidores há muito tempo para tentar oferecer a vocês algo um pouco além desses vídeos. Nós temos trabalhado para criar algo mais físico para ajudar o canal e dar algo em troca para vocês. Conseguimos! Fiz parceria com a Bonfire para lançar essa nova camisa incrível, já disponível. Basta acessar o link na descrição. O design foi feito por mim e minha esposa, que ajuda muito nos bastidores. Enviamos a ideia para a Bonfire e eles responderam com isso. Agora, espero que vocês não achem que isso soa convencido ou algo assim, mas, sinceramente, essa é a camiseta mais legal que eu tenho. Não digo isso querendo me exibir, tipo, olhem pra mim, olhem o que eu fiz. Gente, eu só sou grato por estar aqui. Sou grato por todos vocês assistirem esses vídeos e sou grato por cada um de vocês. E eu não posso agradecer o suficiente pela oportunidade que vocês nos deram. Eu sou muito grato por estar aqui e muito grato por poder fazer isso. Espero que, mesmo que só 1 ou 2 estejam tão empolgados quanto eu por finalmente ter algo físico para apoiar o canal, vocês possam tocar e apoiar. Agora, esse design vai estar disponível só por um tempo limitado. Então, se você tiver interesse, eu sugiro que pegue um desses o quanto antes.
Se quiser um desses, confira o link na descrição ou nos comentários. Mas, deixando isso de lado, obrigado. Obrigado por ajudar a tornar meu pequeno sonho estranho em realidade. Sou grato por cada um de vocês, de verdade, e não se esqueçam disso. Mas vamos voltar à história. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais, novos documentários sobre crimes reais toda semana. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever. É totalmente grátis e só te mantém atualizado com todos os meus casos futuros. Claire Bernal nasceu em julho de 1983, filha de Tricia e Martin Bernal, em Groombridge, Tunbridge Wells, Reino Unido. Claire estudou na escola católica St. Gregory's Comprehensive, em Tunbridge Wells. E depois, ela se matriculou no West Kent College, onde obteve um diploma nacional, Business and Technology Education Council. Quando criança, Claire adorava brincar com maquiagem e, segundo sua mãe Tricia, passava horas se arrumando diante do espelho. Ficou claro que Claire queria atuar na indústria da beleza. Isso a levou a estudar estética no West Kent College e, depois de conseguir seu diploma, ela estava qualificada para trabalhar como consultora de beleza. Claire era considerada doce e gentil por amigos e familiares. Ela evitava confrontos, tinha um sorriso suave e sincero e só queria tornar o mundo mais pacífico. Claire era a personificação da paz e da beleza. Ela era humilde e carinhosa, mas isso também significava que podia ser um pouco ingênua. Claire também era muito tímida por natureza e não era do tipo que falava mal de ninguém. Segundo a mãe, Claire era pura luz, paz e uma pessoa incrível de se conviver, sem maldade alguma. Como Claire amava maquiagem e cuidados com a pele, ela já tinha experiência fazendo maquiagem para teatro, e quando viu um anúncio para uma vaga de consultora de beleza na loja principal da Harvey Nichols, em Knightsbridge, Londres, ela agarrou a oportunidade. Harvey Nichols é uma loja de departamentos luxuosa no Reino Unido. Eles têm de tudo, roupas de luxo, acessórios, maquiagem, tudo sob o mesmo teto. Claire era muito apaixonada por essa área e, como o destino quis, foi chamada para uma entrevista. Claire estava pronta para a entrevista, e os empregadores notaram a paixão em cada palavra que dizia. Pouco tempo depois, Claire recebeu a tão esperada ligação de que havia conseguido o emprego. Claire ficou nas nuvens. Adam Ward, amigo de Claire, lembrou que recebeu uma ligação dela, muito nervosa, pouco antes da entrevista. Ela disse que não sabia como foi e estava nervosa. Adam a acalmou, entendendo que esse era o jeito da Claire. Ela dava o seu melhor em qualquer situação, mas sempre ficava se questionando depois. Quando Adam soube que Claire conseguiu o emprego, ele ficou extasiado e muito feliz pela amiga. Após a entrevista, Claire mudou-se para Dulwich, no sul de Londres, e dividiu o apartamento com 2 colegas. Assim que Claire pisou em Londres, foi a realização de um sonho para ela. Claire adorava a vida na cidade e aproveitava muito seus primeiros anos dos 20. Claire tinha o emprego dos sonhos e era querida por todos. Desde seus colegas de trabalho até as pessoas com quem Claire fazia consultoria, todos sabiam que ela era perfeita para esse trabalho. Claire era discreta, modesta e profissional, mas também ambiciosa e dedicou sua vida a fazer toda mulher se sentir e parecer tão bonita quanto desejasse. Em julho de 2005, Claire e sua mãe Tricia viajaram para Florença, Itália, no aniversário de Claire. A viagem de 5 dias foi ótima e Claire se divertiu. Elas exploraram, fizeram passeios turísticos, tiraram muitas fotos e riram até ficarem com os olhos cheios de lágrimas e quase delirando. Claire e Tricia eram mais que mãe e filha, eram melhores amigas e se apoiavam nos momentos difíceis. Tricia lembra daqueles dias como se fossem ontem e sorri ao ver sua filha tão feliz e despreocupada. Mas apenas 2 meses depois, alguém cruelmente estourou a bolha de paz de Claire e sua família, e nesse processo, Claire perdeu a vida. Era 13 de setembro de 2005 e Claire estava ansiosa pelo fim do seu turno na Harvey Nichols. Claire amava seu trabalho, mas estava cansada e só queria ir para casa relaxar. Ficar o dia inteiro em pé no balcão de maquiagem e cuidados com a pele é realmente exaustivo. Victoria Daniels, colega de Claire, estava a poucos balcões e viu Claire arrumando o balcão para fechar o dia. Claire olhou para Victoria, sorriu e avisou com os lábios que já era quase hora de fechar. A última coisa que Victoria se lembrava era do rosto de Claire se iluminando com um sorriso, e foi nesse momento que ela viu alguém, um homem para ser exato, atrás dela.
Tudo aconteceu tão rápido que ela nem pensou. Quando o homem atrás de Claire se aproximou, Victoria viu um brilho preto na mão dele. Toda a loja de departamentos ecoou com estampidos ensurdecedores. Victoria e os outros funcionários correram para fora. Pensaram que era um ataque direcionado. Testemunhas ouviram 4 disparos, e após o 5º ricochetear nas paredes, tudo ficou silencioso. Em poucos minutos, a polícia invadiu o local. Quando entraram, se depararam com uma cena de crime horrível. 2 pessoas estavam deitadas no chão da loja de luxo, incluindo, tragicamente, Claire Bernal, de 22 anos. A segunda pessoa era um homem. A polícia não sabia inicialmente quem ele era, mas os funcionários e diretores da Harvey e Nichols sabiam. Era Michael Patch, de 30 anos, o próprio segurança da loja. Mas os ferimentos de Michael foram auto-infligidos, deixando a situação clara para os investigadores. Michael havia se aproximado do balcão naquela noite, mirado em Claire por algum motivo, e depois virou a arma contra si mesmo. Tudo isso foi confuso e alarmante para a polícia, mas antes precisavam informar a família de Claire sobre seu falecimento. Então eles fizeram uma visita à mãe de Claire, Tricia, e quando ela infelizmente foi informada sobre o falecimento da filha, nem preciso dizer, ela desabou. Patrícia fez uma pergunta muito específica à polícia entre lágrimas. Ela perguntou: "Foi Michael Patch, não foi?" Então, além da polícia na cena do crime, quase todo mundo, até a mãe da Claire, sabia quem era Michael Patch. E agora ele não só tirou a vida da Claire, mas também a própria vida. Então, quem era Michael Patch e por que ele atacou Claire? Mais importante ainda, como todo mundo sabia sobre ele e por que ele deveria comparecer diante de um juiz. Bem, esse foi o momento em que meses e meses de tormento, medo e tortura mental vieram à tona, e tudo isso tinha a ver com Claire. Tudo começou quando Claire e Michael se encontraram casualmente em Harvey e Nichols. Michael Patch era cidadão tanto da República Tcheca quanto da Eslováquia. Ele serviu no exército eslovaco, mas foi dispensado por deserção. Michael foi segurança na Embaixada dos Estados Unidos da América e depois mudou-se para o Reino Unido, passando a viver no norte de Londres. Nesse período, ele conseguiu trabalho como segurança na Harvey Nichols, em Knightsbridge, onde Claire também trabalhava. Michael foi casado, mas ao se mudar para Londres, estava se divorciando. Michael viu Claire e imediatamente se interessou por ela. Ele se encantou por Claire, sua personalidade calorosa e tímida, e conversavam com frequência. Pouco tempo depois, Michael convidou Claire para um encontro em janeiro de 2005. Claire aceitou e eles saíram 3 vezes em 3 semanas. No início, tudo ia bem, mas Tricia, mãe de Claire, não gostava de Michael para sua filha. Ele era mais velho que ela e já havia sido casado, algo que Tricia não gostava. Mas de acordo com a família de Claire, ela também não estava apaixonada por Michael. Ela só ficava lisonjeada com a atenção que ele dava a ela. Michael a enchia de elogios, dizia o quanto ela era bonita e, veja só, até declarou seu amor por ela depois de apenas 3 encontros. Claire gostava da companhia e até de Michael, mas talvez não do mesmo modo que ele dela. Michael não era o ideal para Claire, pois 3 semanas após o início do namoro, ela percebeu que ele estava ficando possessivo, controlador e ciumento. Claire contou à mãe que Michael queria que ela ficasse sempre com ele. Ele não gostava que ela saísse com amigos ou família e nunca queria que ela fosse para casa. Veja bem, eu entendo totalmente estar completamente apaixonado por alguém. Entendo ficar um pouco obcecado por alguém que acabou de conhecer, talvez de forma saudável, mas dizer que não quer que a pessoa saia com mais ninguém e quase impedir que ela vá para casa já é exagero. Veja, isso foi algo que Claire percebeu logo após o primeiro encontro, só não esperava que tudo fosse escalar tão rápido. Dizer que Claire se sentia sufocada nem começa a descrever a situação. Uma vez, depois que o Michael voltou da Eslováquia, ele insistiu para que a Claire fosse buscá-lo no aeroporto e ainda exigiu que ficasse no apartamento dela, algo que a Claire não queria. Eles tinham saído apenas 3 vezes. A Claire não ia deixar um estranho e um cara possessivo dormir no apartamento dela. Após um tempo, Claire levou Michael à estação de trem e disse que tudo acabou, não querendo sair com ele novamente. Mas, como você deve imaginar, o Michael não conseguiu aceitar isso. Quer dizer, ele até podia, mas escolheu não aceitar. Após a saída de Claire, ele ligou para ela várias vezes. Como se não bastasse, ele ainda ficou 2 horas do lado de fora do apartamento dela, esperando que ela saísse.
Vizinhos e colegas de quarto de Claire ouviram Michael gritando, xingando e exigindo que ela falasse com ele. Ele só saiu quando a colega de quarto da Claire afirmou: "Claire não quer te ver." Essa experiência deixou Claire muito desconfortável. E o pior, Michael sabia onde ela morava. No dia seguinte, Claire achou que Michael desistiria, mas se enganou. O Michael, segurando um grande buquê, seguiu a Claire até o trabalho e de volta para casa, implorando para que ela o aceitasse de volta. Claire recusou ele várias vezes, mas infelizmente isso era só o começo. O celular da Claire vivia lotado de mensagens, ligações e recados do Michael. Ele telefonava para ela quase 50 vezes por dia, o que é insano. Michael cansava Claire com mensagens possessivas e delirantes. Ele escreveu: "Fomos feitos um para o outro. Amanhã é nosso aniversário, como comemoramos?" Mas então veio a bomba. Ele disse, abre aspas, "Se eu não posso ter você, ninguém mais vai ter." Esse homem era delirante com D maiúsculo. Claire até chegou a trocar de número em um momento, mas, como um perseguidor típico, ele descobriu isso também. E o alívio temporário de Claire com o fim do bombardeio de mensagens terminou com uma intensidade brutal. Michael também não facilitou o trabalho da Claire na Harvey Nichols. Ele sempre observava Claire por espelhos e janelas e pressionava colegas para convencê-la a falar com ele. Em uma ocasião, Claire realmente falou com Michael, mas depois disso, ele a encurralou contra a parede, declarou seu amor por ela e chegou a dizer que sabia que ela também o amava. Vale lembrar que esse era o segurança da loja, então a Claire nem tinha ninguém para chamar por ajuda, além talvez da polícia. Quando a Claire disse que não o amava, o Michael ficou extremamente irritado e gritou na cara dela, berrando: "Sim, você ama sua garotinha estúpida." Essa perseguição durou 2 meses e Claire estava cada vez mais preocupada e assustada. As atitudes de Michael também trouxeram problemas para Claire no trabalho. Ela vivia olhando por cima do ombro, chegava atrasada ao trabalho e era um desastre. Em março de 2005, ocorreu outro incidente assustador. Claire voltava para casa quando percebeu Michael a seguindo. Ela entrou no trem, mas ele também embarcou. Quando o trem parou e Claire desceu, Michael a seguiu como uma sombra escura e sinistra. Em certo momento, ele agarrou seu braço e, ao ameaçar denunciá-lo à polícia, a resposta dele fez Claire estremecer. Michael disse, abre aspas, "Se você me denunciar, eu vou te matar." Claire congelou de medo, enquanto Michael apenas sorria de forma doentia e desceu na estação seguinte, mas não sem antes atormentá-la ainda mais, encarando-a durante toda a viagem. Claire foi para casa e imediatamente desabou na frente da mãe, contando tudo o que estava acontecendo. A família de Claire se sentia impotente e não sabia como ajudá-la enquanto ela já perdia o sono com tudo isso. Claire só queria que Michael a deixasse em paz, mas agora ela nem podia chamar a polícia porque temia pela própria vida. Mas logo, Claire percebeu que conversar com Michael não ia levar a lugar nenhum, então ela decidiu envolver seus empregadores. Após 2 meses sofrendo perseguição de Michael, Claire denunciou o caso aos responsáveis da Harvey Nichols. O chefe de segurança da Harvey Nichols, ex-policial, foi o primeiro a levar as denúncias de Claire a sério. Ele até usou câmeras de segurança para monitorar Michael, e quando viu as ações com seus próprios olhos, ele e outros membros da equipe concordaram em transferir Michael para outro andar, achando que isso seria suficiente para libertar Claire do tormento causado por Michael. Mas obviamente não foi. Michael sabia onde Claire morava e continuou a persegui-la, mas ao descobrirem, os responsáveis pela loja o suspenderam. Após isso, o chefe de segurança incentivou Claire a denunciar Michael à polícia. Mesmo que Claire estivesse inicialmente hesitante porque estava envergonhada e só queria que tudo acabasse, ela entrou em contato com a polícia e fez uma denúncia. E isso provavelmente foi um grande erro. Michael acabou sendo preso, e curiosamente ele foi detido no trabalho, onde foi algemado pela polícia e demitido permanentemente do emprego. O mais assustador foi o modo como Michael olhou para Claire ao ser colocado no banco da polícia. Ele lançava olhares fulminantes para Claire, como se tudo fosse culpa dela. Claire ficou muito abalada e ligou para a mãe logo após o incidente. Tricia contou que Claire não queria que Michael tivesse problemas, mas ele insistia. Se ele tivesse parado, Claire não teria procurado a polícia. Parte o coração ver que, mesmo após tudo isso, Claire ainda pensava no melhor para Michael. É uma pena que ele não sentisse o mesmo. Ela podia denunciar Michael, mas ainda assim se sentiu mal.
E é tão insano ver que Claire ainda estava tentando resolver as coisas com compaixão e paz, e isso só mostra o tipo de caráter que ela tinha. Claire era, sem dúvida, uma jovem incrível. Na delegacia, Michael foi interrogado e irritantemente virou o jogo contra Claire. Ele disse que foi ele quem terminou o relacionamento com Claire, mas que ela insistia em ficar com ele. Era a palavra de Claire contra a dele, e como a polícia não tinha nenhuma prova além do depoimento de Claire, você já sabe, eles o liberaram. A polícia mandou Michael se afastar de Claire. Ele estava proibido de visitar a casa dela, o local de trabalho dela, e também não podia estar em nenhum lugar nas proximidades dela. Mas Michael não tinha medo e, 2 dias após ser solto, já foi visto fora do apartamento de Claire, acenando para ela. Quando a polícia chegou, Michael fugiu. Isso já aconteceu antes, mas agora ele foi preso por violar a fiança. Enquanto era levado, ele sorria para Claire de novo, o que é muito assustador. Michael ficou 8 dias detido na prisão de Belmarsh e foi solto sob fiança enquanto aguardava o relatório pré-sentencial para o julgamento. Ele deveria ir em 21 de setembro. Michael foi liberado sob fiança, sem poder contatar Claire ou ir à casa ou trabalho dela. Isso foi bizarro por parte da polícia. Eles sabiam que Michael nunca cumpriria as condições e faria de tudo para assustar Claire outra vez. Por que ele conseguiu fiança? Não entendo isso. Essa mulher estava claramente em perigo. Acho que só há 2 motivos para eles terem feito isso. Ou Claire era tão bondosa que não revelou todo o stalking à polícia, ou os policiais do caso Michael eram simplesmente idiotas. Mas depois de sair da cadeia dessa vez, Michael não voltou a perseguir Claire. Ele foi para outro lugar completamente diferente. Ele comprou passagem para a Eslováquia, mas não foi ver a família, e sim para um treinamento com armas de fogo. Foi mais ou menos quando Claire e Tricia foram para Florença. Elas estavam se divertindo muito, mas infelizmente nunca poderiam imaginar que aquela seria a última viagem delas juntas, porque Michael estava planejando algo que ia além do mal. De alguma forma, ele conseguiu viajar da Eslováquia para o Reino Unido com uma arma na bagagem. Ele comprou essa arma enquanto estava na Eslováquia e, de alguma forma, conseguiu tirá-la do país sem ser detectado. Assim, chegou o dia 31 de agosto, a data do julgamento, e Claire estava mentalmente preparada para apresentar as provas no tribunal, embora temesse reencontrar Michael. Mas ela recebeu uma ligação do Tribunal de Magistrados e foi informada de que Michael havia se declarado culpado das acusações contra ele e, portanto, não haveria julgamento. Mas Michael foi autorizado a permanecer em liberdade até o dia 21 de setembro, quando seria oficialmente sentenciado. Claire ficou aliviada ao ouvir isso, mas era perturbador que ele pudesse continuar andando pelas ruas até o fim de setembro. Ela não sabia, mas Michael ainda não havia terminado com ela. Após quase 12 dias sem tormento de Michael, Claire sentia-se feliz e livre como não sentia há muito tempo. Antes que percebesse, 13 de setembro chegou e esse seria o dia em que tudo desmoronaria. Michael não perseguia mais Claire, só aguardava o momento certo para um ataque cruel. Ele queria transformar palavras em ação. Michael não ficaria com Claire, e ele faria de tudo para impedir que outros ficassem. Perto da hora de fechar, acredita-se que um Michael armado, sob efeito de drogas, entrou na Harvey e Nichols ao se esgueirar pela porta dos fundos e surpreender uma Claire desavisada no balcão de beleza. Ele então mirou em Claire e disparou repetidas vezes, 4 no total, e tragicamente tirou a vida de Claire ali mesmo. Em seguida, ele virou a arma contra si mesmo e puxou o gatilho uma vez, tirando também a própria vida. Essa cena foi muito traumática e horrível, pois muitos funcionários presenciaram o ataque e ficaram marcados para sempre. Michael Pesch, um homem delirante e obsessivo, não suportou a rejeição de Claire. Então, em vez de simplesmente seguir com a vida dele, ele decidiu que ela é quem pagaria o preço por tê-lo rejeitado. Após o ataque a Claire e Michael optar pelo caminho covarde, todos ficaram chocados e apavorados. E como Michael resolveu agir por conta própria, não haveria consequências para suas ações insensatas e animalescas que levaram ao fim prematuro de Claire. Para ele, simplesmente acabou. Mas isso foi inesperado? Muita gente acha que não. Perseguição é algo que quase sempre é levado muito na brincadeira. Muitas vítimas de perseguição perderam a confiança na polícia porque eles não fazem nada até que tudo piore, como no caso da Clara. Clara fez tudo o possível.
tentou conversar com Miguel e, sem sucesso, o denunciou. Mas então ele foi solto sob fiança várias vezes, com condições que eram apenas palavras sem sentido no papel. As ameaças dele se cumpriram e uma vida inocente foi tirada, deixando a família sem justiça, encerramento ou respostas, já que o culpado escapou da lei até o fim. Semanas depois, ocorreu o funeral de Claire, e seus pais ficaram devastados ao ver a filha, antes tão cheia de vida e amor, sendo enterrada. Os amigos e entes queridos de Claire compareceram para prestar suas homenagens a uma mulher que ainda tinha muito para viver, mas que nunca teria essa chance por causa de uma única pessoa. O que foi ainda mais doloroso é que o ataque a Claire e sua morte acabaram causando um afastamento entre seus pais. Em uma investigação, após a morte de Claire, o pai dela e ex-marido de Tricia, Martin, com quem Claire estava morando em seus últimos dias, acusou Tricia de minimizar o stalking que Claire estava sofrendo. Ele também culpou a polícia por falhas graves e erros na investigação de Michael, como o fato de Claire não ter passado por uma avaliação formal de risco. Martin destacou que, por Tricia tratar o assunto como brincadeira, Claire não confiou nele sobre o stalking, e ele só soube quando a situação ficou irreversível. Ao subir ao banco das testemunhas, Tricia chorava e admitiu ter sido tola ao acreditar que a polícia controlava a situação. Ela ainda disse, abre aspas, eu tinha uma relação extremamente próxima com minha filha e teria feito qualquer coisa. Achei que a polícia cuidaria disso e que ela estava segura. Esse foi meu erro, com o qual preciso conviver. Isso é tão doloroso e horrível de ver, dois pais enlutados passando por isso. Para ser sincero, nenhum dos dois teve culpa, mas o luto toma formas estranhas e infelizmente essa foi uma delas. É compreensível, mas isso não faz com que seja certo. Tricia, após a morte de Claire, defendeu mudanças nas leis e que a perseguição fosse tratada como crime grave e de alto risco. Ela se uniu a famílias de vítimas de perseguição, levando à criação do Centro de Justiça Familiar. Esta foi uma plataforma para qualquer pessoa que sofresse perseguição ou violência, e todos os casos, sob esse guarda-chuva, passaram a ser classificados como de alto risco. Tricia, junto com outras famílias de vítimas de perseguição, apareceu em várias plataformas de mídia pública e pediu a aprovação da lei. Finalmente, em 2012, a perseguição foi oficialmente listada como uma infração criminal. Mas a perseguição e outros crimes agravados pararam desde 2012. Não! Apesar do trabalho notável de Tricia, as autoridades policiais não levam a perseguição a sério, até que algo terrível aconteça com as vítimas. Monstros como Michael são implacáveis e destemidos. Eles ficam obcecados por alguém, até que a vida dessa pessoa fique completamente paralisada pelo medo e pela incerteza. Perseguição é um crime grave e muitas pessoas sofrem caladas. Elas se calam porque sabem que a polícia não acreditaria nelas. Ou pior, vão apenas ouvir, não há nada que possamos fazer. Isso precisa mudar. Ninguém merece viver com medo, nem alguém tem direito de aterrorizar um inocente só por não se submeter à sua vontade. Me dá náuseas ver que quase todas as agências de segurança têm uma política de não interferência quando se trata de perseguição. A questão é que eu entendo. Você não pode prender alguém se a pessoa não cometeu um crime, mas com certeza dá para fazer alguma coisa. Quando você sabe que alguém é um perseguidor, até um pouco de intimidação pode fazer uma grande diferença. É simplesmente revoltante que a família da Clara tenha passado por tudo isso. E por qual motivo? Miguel tirou a própria vida do mesmo jeito. Ele podia ter feito isso desde o início e deixado Clara em paz, mas só se satisfaria tirando tudo dela e da família. Listas. Todo mundo faz, seja uma lista de tarefas, uma lista de compras ou uma lista de prós e contras. É a maneira mais fácil de lembrar o que você precisa fazer e visualizar se algo vale a pena ou não. Acredito que muitos já fizemos listas de prós e contras antes. Quando os investigadores acharam uma lista de prós e contras ao buscar uma mulher desaparecida, o conteúdo despertou todos os alarmes. Vendo de fora, você pode pensar que os investigadores estavam exagerando, afinal, é só uma lista boba. Quando a lista foi divulgada, especialmente após o desaparecimento de Jennifer Rothwell, grávida, ela se tornou um ponto de virada no caso, antes visto apenas como desaparecimento. O perturbador caso de Jennifer Rothwell é marcado por traição, ações cruéis, consequências devastadoras e uma lista que vai lançar luz sobre as partes mais sombrias da mente humana.
Ofuscado pela falta de razão, narcisismo e prazer momentâneo. Bem-vindo ao True Crime Stories. Se você é novo por aqui, eu sou seu apresentador, Ty Knotts. Eu posto novos documentários de crimes reais toda semana, sem narração por inteligência artificial, sem drama. Só uma vítima com uma história. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, aperte o botão de inscrever-se. É totalmente grátis e mantém você atualizado com todos os meus vídeos futuros. Jennifer Elizabeth Von Hausen nasceu em 20 de novembro de 1990 em Overland Park, Kansas, filha de Robin e Mark Von Hausen. Tinha um irmão, William, e uma irmã, Marissa. Jennifer estudou na Park Hill High School em Kansas City e depois cursou engenharia química na Universidade do Missouri, em Columbia. Segundo amigos e familiares, Jennifer era acolhedora, inteligente, educada, gentil e carinhosa. Jennifer adorava estar com a família nos feriados e também gostava de viajar e de jogos em grupo. Por mais clichê que pareça, ela simplesmente amava viver a vida. Ela era tranquila, muito amigável e sempre fazia amigos que jamais a esqueceriam. Durante seu tempo na universidade, ela cruzou o caminho de outra pessoa importante, alguém que acabaria se tornando seu parceiro de vida e muito mais. Bo Rothwell também era estudante de engenharia química na Universidade do Missouri. Na verdade, ele e Jennifer foram parceiros de laboratório em 2013. Eles se entenderam quase de imediato, iniciando o relacionamento. Eles saíram, adotaram um gato e após 2 anos, Bo sabia que tinha encontrado sua pessoa para a vida toda. Ele pediu Jennifer em casamento e, em 26 de setembro de 2015, eles se casaram. Na época, Jennifer era engenheira de processos na DuPont em Chesterfield, St. Louis, e Bo trabalhava na Ambitech Engenharia. Para quem olhava de fora, Bo e Jennifer pareciam ter uma vida perfeita. Ambos tinham carreiras de sucesso, um casamento feliz e amigos e famílias incríveis. Logo após o casamento, Jennifer e Bo quiseram começar sua própria família, mas isso não seria fácil. Veja, Jennifer foi diagnosticada com endometriose e o casal estava tendo dificuldades para conceber. Mesmo assim, Jennifer e Bo tinham esperança. Em 2019, Jennifer fez um teste de gravidez, deu positivo e ela ficou radiante. Isso era algo que Jennifer queria do fundo do coração, começar uma família com um homem que ela amava. Porém, 6 semanas após engravidar, ninguém imaginava que Jennifer não viveria para ver seu bebê ou ampliar a família. Na verdade, ela e seu bebê, ainda não nascido, teriam um fim trágico e prematuro da pior forma possível. Jennifer foi vista pela última vez em 11 de novembro de 2019 na casa que dividia com o marido Bo na 12.600 Northwinds Drive, centro do condado de St. Louis, Missouri. Numa manhã fria e com neve, Jennifer não foi ao trabalho. De acordo com Bo, na noite anterior, ele chegou em casa e ele e Jennifer assistiram televisão no sofá antes de irem dormir. No dia 12 de novembro, Bo saiu para trabalhar e, ao voltar, Jennifer não estava em casa. Ele esperou horas, ligou para ela e, sem resposta, registrou o desaparecimento. Uma investigação começou imediatamente, pois isso não era normal para Jennifer. Ela não era o tipo de pessoa que simplesmente desapareceria do nada. E lembre-se, ela estava grávida naquela época. Se ela não estava em casa, estaria em apuros ou doente precisando de ajuda? Será que ela estava presa em algum lugar pela forte nevasca? A família Von Hausen ficou tomada pela preocupação, temendo pela vida e bem-estar da filha. Bo compartilhou a notícia nas redes sociais e, em uma postagem emocionante, pediu que qualquer informação sobre Jennifer fosse divulgada. Também foram feitas buscas por Jennifer, e Bo participou ativamente de todas elas, mas nada foi encontrado. Na mesma noite de tempestade, o Hyundai Sonata 2011 de Jennifer foi achado abandonado. Quando a polícia revistou o carro, apenas o celular dela foi recuperado, mas ainda não havia sinal de Jennifer. Isso deixou a polícia muito preocupada. Para onde Jennifer poderia ter ido sem o celular? E ainda por cima, com um tempo tão ruim, nesse momento, os detetives tinham certeza de que algo estava errado. A família de Jennifer tremia de medo e preocupação pela filha.
Ofereceram recompensa de $25 mil por informações sobre Jennifer. Eles só queriam que ela fosse encontrada bem, assim como a polícia. Durante a investigação, a polícia revistou a casa de Bo e Jennifer, onde ela foi vista pela última vez. Mas, surpreendentemente, Bo negou o acesso à polícia e contratou um advogado imediatamente. Isso foi alarmante por todos os motivos óbvios. Nesse momento, os investigadores passaram a suspeitar de Bo e, sem opção, obtiveram um mandado de busca para sua casa e carro. Bem, esse foi o caminho que os levou a algumas descobertas muito perturbadoras. Ao revistar o lixo do casal, a polícia encontrou garrafas de água sanitária vazias, produtos de limpeza, luvas, papel toalha e panos. Além disso, ao revistarem o carro de Bo, um forte cheiro de água sanitária tomou o ambiente, o que nunca era bom sinal. Isso fez os investigadores obterem um mandado para a casa de Bo, onde, em 13 de novembro, acharam um carpete molhado com manchas de água sanitária e sangue no porão. Também havia um ventilador ligado, apontado diretamente para o carpete, e as janelas estavam abertas, mesmo com a temperatura externa próxima de zero. A cena mostrava Bo tentando secar algo. Como se não bastasse, havia um enorme buraco na parede do porão. Parecia que alguém tinha arrebentado a parede, mas não com o punho. Para os detetives, foi assustador ver aquilo, e qualquer um percebia que algo inimaginável ocorreu no porão. Isso já bastava para os investigadores prenderem Bo e acusá-lo de assassinato e adulteração de provas. Um dia depois, em 14 de novembro, o caso de Jennifer mudou de um caso de pessoa desaparecida para um homicídio completo. No mesmo dia, Bo foi acusado de adulterar provas após a polícia recuperar imagens dele comprando produtos de limpeza e água sanitária na noite anterior ao sumiço de Jennifer. Além disso, para despistar os investigadores e não deixar rastros, Bo usou um cartão presente nas compras. Em 15 de novembro, Bo foi acusado de homicídio em segundo grau, e ao mesmo tempo, a busca por Jennifer ou por seu corpo estava ganhando velocidade, com a Unidade de Resposta Especial, a Unidade de Apoio Aéreo da Polícia Metropolitana, detetives, policiais e voluntários se unindo para vasculhar as áreas vizinhas. 7 dias após o sumiço de Jennifer, em 18 de novembro às 23h15, encontraram algo que mudou totalmente o caso, pois o que mais temiam se tornou realidade. O que ocorreu no porão dos Rothwell resultou na morte de Jennifer, pois seu corpo foi encontrado sem vida e despido na rodovia 61, próximo a Troy, Missouri, quase 72 quilômetros ao noroeste da casa de Jennifer e Bo. O corpo estava em posição fetal, coberto por folhas, galhos e uma grande sacola plástica na cabeça. O corpo foi levado para identificação. Na manhã seguinte, foi identificado positivamente como Jennifer Rothwell, de 28 anos. Ela infelizmente não estava mais entre nós, mas o que era ainda mais doloroso é que, no momento em que perdeu a vida, lembre-se, ela estava grávida. É devastador ver Jennifer descartada e abandonada à beira da estrada, além de perder a vida que crescia dentro dela. Quando a família de Jennifer soube da morte dela, foi como se o mundo deles tivesse parado de girar. Jennifer, que estava tão animada para começar um novo capítulo da vida, ao lado do marido, agora estava... Bem, ela nunca iria segurar o bebê nos braços, porque ele também teve o mesmo destino trágico. Saber que a filha deles havia falecido tragicamente já era doloroso o suficiente. Quando a família Von Hausen soube que Bo, marido de Jennifer, e quem jurou protegê-la, foi preso pelo assassinato dela, o choque abalou ainda mais seus corações já cansados. O que a família de Jennifer vivia era incompreensível. A autópsia de Jennifer apontou traumatismo por objeto contundente como causa da morte, com ferimento na cabeça tão grave quanto lesões de acidentes de carro em alta velocidade. Para a polícia, isso também foi totalmente inesperado. Um homem que participou das buscas e pediu o retorno da esposa desaparecida nas redes sociais sabia desde o início que ela já havia partido. Ele provavelmente também contribuiu para seu trágico fim. Então qual era o motivo? Por que Bo comprou itens de limpeza e água sanitária? Foi um acidente? Por que ele ficou apreensivo com a polícia em sua casa e contratou um advogado? As autoridades precisavam de respostas. E felizmente, o celular de Bo revelou um segredo que ele vinha guardando, o que parecia um motivo claro para a polícia. O histórico do celular de Bo mostrava que ele estava trocando mensagens com alguém. Era uma mulher, para ser exato.
Mas infelizmente não era Jennifer. Embora a identidade dela nunca tenha sido revelada, o tom das mensagens mostrava que Bo traiu Jennifer bem antes de sua morte trágica. Agora não sabemos se essa mulher era do local de trabalho de Bo ou de outro lugar, mas, de qualquer forma, ele estava traindo sua esposa de 4 anos. As mensagens tinham o mesmo tom que você esperaria de qualquer pessoa que estivesse tendo um caso. Bo cogitou largar Jennifer e recomeçar com a amante. Eles se encontravam constantemente para relações físicas, o que é simplesmente nauseante, já que Jennifer estava completamente alheia a tudo isso durante todo esse tempo. As mensagens entre Bo e a amante já revelavam seu pensamento depravado. Acontece que os dois não podiam ficar juntos porque Jennifer tinha acabado de contar para Bo que estava grávida. Essa notícia colocou Bo diante de uma decisão monumental. Ou ele deixa Jennifer e começa uma nova vida com sua amante, ou termina o caso agora e continua sua vida com Jennifer. Mas Bo não queria ficar com Jennifer. Investigadores encontraram buscas de Jennifer na internet, inclusive em fóruns onde perguntava: o que fazer se seu marido fica chateado porque você está grávida? Estava claro como o dia para a polícia e para todos os outros que Bo não queria continuar sua vida com Jennifer e que quando ela contou a notícia sobre a gravidez, dava para assumir com segurança que ele estava tudo, menos feliz. Claro, a gravidez pode ser difícil para ambas as pessoas envolvidas, mas Jennifer e Bo estavam de acordo sobre começar uma família, pelo menos antes de ele trair ela. Bo não tinha motivo para ficar chateado com a notícia. Os dois estavam tentando engravidar, mas quando acontece ele fica surpreso. Não faz sentido. De qualquer forma, as mensagens entre Bo e sua amante mostraram que ele não ficou feliz com a gravidez. Na mensagem ele disse: estou em pânico. Jennifer fez um teste de gravidez e deu positivo. Prefiro ficar com você. Não sei o que fazer. E isso não era o que eu queria. Sinto-me preso. Pelo tom dessas mensagens, dá para perceber o tipo de marido que Bo é. Mas uma mensagem em particular imediatamente alertou a polícia. Era uma espécie de esboço. Bo mandou à amante uma mensagem com 3 cenários possíveis para seguir. A primeira opção era encerrar o caso e seguir vidas separadas. Outra alternativa era revelar tudo a Jennifer sobre o caso e pedir o divórcio. A terceira opção era aguardar o fim da gravidez. Bo queria ver como a gravidez de Jennifer evoluiria sem revelar o caso, dizendo que a deixaria se ela tivesse um aborto espontâneo ou outro problema. Não entendo. Se ele odiava tanto a Jennifer, por que não foi embora? Não que eu de alguma forma aprove ter um caso, mas se ele estava tão infeliz assim, e se você realmente distorcer sua mente e forçar a barra, o caso poderia quase, de certa forma, parecer compreensível. Mas continuar com esse caso por anos é só deixar sua esposa e ficar com a pessoa com quem você quer estar. Você já traiu ela. A confiança já foi quebrada. Literalmente, não pode piorar muito mais do que isso. Esse homem vai te surpreender com suas ideias. Ele não é apenas um covarde que não quer encarar Jennifer e a raiva compreensível dela quando o caso for revelado, mas foi tão longe nesse caso que de verdade nem se importa se o filho que ainda nem nasceu vai viver ou morrer. Na verdade, para ele, um possível aborto seria até algo bom. Se isso não te deixa enjoado, eu não sei o que mais deixaria. O julgamento pelo assassinato de Jennifer ocorreu em 2022 e Bo mostrou-se entre estoico e emotivo. A promotoria precisou convencer o júri da premeditação do assassinato e buscava uma pena mais severa para o crime hediondo, enquanto a defesa tentava retratar as ações de Bo como um acidente. Segundo os investigadores, Bo estava cansado da vida com Jennifer e, ao saber da gravidez, percebeu que o bebê seria um obstáculo para seus novos planos. A promotoria reforçou ainda mais essa afirmação com uma lista que foi encontrada anotada no caderno de Bo. Ele tinha essa lista no trabalho, que foi entregue aos investigadores pelo chefe, mas não era uma lista comum. Era uma lista de prós e contras sobre a vida de Bo. Bo chegou ao ponto de pesar os prós e contras de suas ações ao deixar Jennifer e começar uma nova vida. Entre os prós de deixar Jennifer, Bo listou novo começo, melhor intimidade e mais respeito. No lado dos contras, estavam coisas como ter que se mudar, dificuldades financeiras e decepcionar sua família. Mesmo pela lista, dá para perceber que tudo o que Bo pensava era nele mesmo e em como a decisão afetaria a vida dele. Nenhuma vez, em nenhum dos lados da lista, ele mencionou como outras pessoas poderiam se sentir, além da própria família dele. Ele está em outro nível de narcisismo.
A promotoria acreditava que Jennifer e o bebê eram um obstáculo para a nova vida de Bo, que por isso os removeu brutalmente usando um malhete, segundo os investigadores, o que explicaria o buraco na parede. Por outro lado, a defesa concordou que Bo realmente matou Jennifer, mas não foi premeditado. Foi resultado de um ato de paixão e raiva. Segundo a defesa, Bo teve um caso, mas ao saber da gravidez de Jennifer, decidiu terminar com a amante e ficar com a esposa. A defesa argumentou que no dia 11 de novembro, Bo confessou a Jennifer sobre o caso, mas não revelou quem era. Jennifer ficou muito brava e iniciou-se uma discussão acalorada. E em um certo momento, Jennifer afirmou que também estava traindo Bo e que o bebê não era dele. Essa foi a informação que fez Bo perder a cabeça, literalmente. Ele pediu mais informações a Jennifer para saber se o bebê era dele. No clímax, Bo atacou Jennifer com um martelo. Ela tentou fugir para a garagem, mas Bo a atingiu de novo, encerrando sua vida tragicamente. Nesse momento, Bo saiu do transe causado pela raiva e percebeu o que fez. Depois, ele colocou o corpo de Jennifer no carro e o deixou a 72 quilômetros de casa. A defesa alegou que ele agiu normalmente e participou das buscas por Jennifer para manter a fachada, o que é inacreditável. A defesa alegou repetidamente que Bo sentia muita culpa pela infidelidade e queria formar uma família com Jennifer, o que acho difícil de acreditar. Falando em culpa, um teste de paternidade foi realizado após a morte de Jennifer, e os resultados mostraram que o pai do bebê era, de fato, Bo. Jennifer nunca traiu. Que tal essa para pesar na consciência dele? Além disso, o histórico do celular dela não indicava infidelidade. Então, de onde a defesa tirou uma história tão sem fundamento e bizarra, eu realmente não sei. Jennifer amava o marido profundamente e não fez absolutamente nada para colocar o relacionamento deles em risco. Com todas as provas no tribunal, Bo chorou, como se as emoções pudessem reverter suas ações cruéis e trazer Jennifer e seu bebê de volta. O que Bo fez foi absolutamente aterrorizante, e se ele realmente agiu por raiva, por achar que sua esposa estava sendo infiel, o que não era verdade, então isso é ainda mais sem sentido. Bo não podia tirar a vida da esposa e do bebê por uma acusação infundada e sem provas, ainda mais não sendo o marido perfeito. Foi ele quem começou o caso e colocou seu casamento em risco desde o início. Ele ficar bravo com Jennifer é totalmente irracional. Não sabemos o envolvimento da amante de Bo no crime, mas como ela não apareceu no julgamento nem foi mencionada, podemos supor que provavelmente não teve relação com o caso. Mesmo assim, a mulher sabia que Bo era casado, pois discutiram juntos 3 cenários de suas vidas. Se a outra mulher sabia que Bo iria tirar Jennifer do caminho com as próprias mãos, não está claro, mas ainda assim é algo perturbador. De qualquer forma, o júri era composto por 12 jurados, e após muita deliberação, em março de 2022, o júri chegou a um veredito. Bo Rothwell, de 31 anos, foi considerado culpado pelo assassinato de sua esposa Jennifer. A sentença foi dada em 8 de julho de 2022. Bo recebeu prisão perpétua sem condicional e mais 4 anos por abandono de cadáver e manipulação de provas, penas a serem cumpridas simultaneamente. Após a sentença, Bo pediu desculpas à família de Jennifer, dizendo que pensa nela diariamente e que era sua melhor amiga. Mas sejamos sinceros, isso é mentira. Ninguém trai ou mente para seu melhor amigo. Ninguém mata seu melhor amigo, não funciona assim. A família de Jennifer não perdeu apenas sua filha, uma jovem brilhante, carinhosa e forte, mas também seu neto, que ainda nem havia nascido, tudo porque um homem só pensava em satisfazer seu próprio desejo egoísta. Após a sentença, Robin, mãe de Jennifer, declarou por videochamada: "Achávamos que teríamos mais de 28 anos com ela. Se foram os momentos de alegria com amigos e parentes. É de partir o coração ver a família de Jennifer desabando de tristeza, sabendo que nunca mais vão ver a filha deles novamente. Os maridos deveriam ser os protetores de suas esposas e vice-versa. O casamento é uma relação onde você encontra conforto e paz na outra pessoa. Quando você segura as mãos deles, ou os abraça e sente aquele alívio na respiração, enquanto seus ombros relaxam, Bo traiu esse vínculo, quase desde o começo." O caso de Jennifer foi amplamente comparado ao de Chris Watts e Scott Peterson. Bo, assim como Scott e Chris,
matou sua esposa e o bebê, e todos tinham o mesmo motivo: trocar suas esposas por outra mulher. Além disso, todos esses homens ajudaram nas buscas por suas esposas após tê-las matado. Tragicamente, as esposas estavam grávidas quando foram assassinadas. Esses homens são farinha do mesmo saco, se você quer saber. Assassinar o próprio cônjuge já é uma coisa, mas é assustador pensar que alguém pode fazer algo tão cruel com uma vida inocente que nem sequer veio ao mundo ainda. É impossível não crer que esses homens são monstros e merecem um lugar especial no inferno por tirarem a vida de suas esposas e filhos ainda não nascidos. Esse caso é devastador em tantos níveis. Pensar que um marido, a pessoa em quem você mais confia e com quem promete passar o resto da vida, pode criar um plano diabólico para destruir tantas vidas tão rapidamente é algo além de assustador. Existem tantas maneiras de terminar um relacionamento sem colocar a vida de ninguém em risco, mas algumas pessoas simplesmente querem tudo ao mesmo tempo. E este caso foi um exemplo horrível exatamente disso. Bo queria recomeçar a vida, mas não queria se mostrar como um marido infiel. Então ele atacou brutalmente sua esposa grávida e desprevenida. Se existe algum consolo para essa família enlutada, Bo também não conseguiu a vida que queria. Agora ele está preso para sempre, rotulado como assassino infiel. Só espero que a família de Jennifer se agarre a isso como uma espécie de paz para seus corações machucados, porque não passa um momento sequer em que eles não se lembrem da filha alegre e linda todos os dias. Um Rottweiler adulto consome em média 2 a 3% do seu peso em comida por dia. Pode ser ração, proteína animal ou marinha, carnes magras, entre outros. Mas e se eu te dissesse que Rottweilers no Brasil, sem saber, comeram uma pessoa? Isso já é horrível e repugnante, mas o motivo vai te arrepiar de verdade. Eu queria poder dizer que isso não é real, mas quando a modelo, atriz e mãe brasileira de 25 anos, Elisa Simúdio, desapareceu, ninguém esperava que seus restos tivessem sido dados aos Rottweilers, nem mesmo a polícia. Apelidada de vítima invisível, já que seus restos nunca poderão ser recuperados, o caso de Elisa Simúdio vai te deixar aterrorizado, revoltado e completamente chocado, porque é a representação assustadora do sistema de justiça ficando do lado dos famosos e ricos, julgando a vítima pela sua profissão e, no final, falhando em protegê-la. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Se você é novo, posto casos de crimes reais toda semana, sem narração de inteligência artificial, só você, eu e um caso para desvendar. Então, se você quer ver bons e velhos documentários de crimes reais, aperte o botão de inscrever-se. É grátis e te mantém por dentro dos meus próximos vídeos. Elisa Silva. Simúdio nasceu em 22 de fevereiro de 1985 no Brasil, filha de Luísa e Fátima. Luísa era arquiteta e Fátima agricultora. Mas o casal estava longe de ser perfeito. Veja, Luísa era um homem violento e agredia fisicamente Fátima em várias ocasiões. É seguro dizer que Elisa percebeu cedo como as pessoas podem ser terríveis. Mas Fátima não era o tipo de mulher que ficava com um homem abusivo. Então, quando Elisa tinha 6 meses de idade, Fátima decidiu tirar Elisa de tudo aquilo e se divorciar do marido. Como Fátima enfrentava problemas financeiros e não podia criar uma criança sozinha, Elisa ficou com Luísa, enquanto Fátima deixou a família e recomeçou a vida em Campo Grande. Ela conheceu um homem, se apaixonou, casou e teve um filho. O casal iniciou uma plantação de pimentas que teve sucesso. Nesse período, Fátima via Elisa ocasionalmente até ela completar 10 anos, quando Elisa foi morar com a mãe e nova família em Campo Grande. Ela ficou 1 ano lá até voltar para a casa do pai, após ele ameaçar as duas de morte e levar Elisa de volta para sua casa terrível. A vida de Elisa não era ideal, sua família estava destruída. A família enfrentava dificuldades financeiras e Elisa, ainda jovem, sofria abusos do pai. O mais repugnante da vida de Elisa com Luiz é que na adolescência ele tentou forçá-la a trabalhar no ramo adulto apenas pelo dinheiro. Esse homem não tinha limites, e isso por si só provava o quão destruído ele realmente era. O melhor período da vida de Elisa foi o ano que passou com sua mãe, o único momento estável e normal que teve. No entanto, sua difícil situação familiar não impediu Elisa de mirar nas estrelas.
Ela queria se tornar modelo e atriz nas partes mais famosas do Brasil, como Rio de Janeiro e São Paulo. E foi exatamente isso que ela fez. Aos 18 anos, Elisa fez as malas e se mudou para São Paulo. Mas Elisa logo se deparou com as duras realidades de se mudar para uma cidade grande com grandes sonhos e bolsos vazios. Não ia ser fácil. Apesar de Elisa ter feito testes para vários filmes, programas de televisão e campanhas de modelagem, não conseguiu nenhum papel. De coração partido e precisando de dinheiro para sobreviver, Elisa sentiu que não tinha escolha a não ser recorrer ao trabalho adulto, infelizmente caindo em uma armadilha terrível em que tantas jovens se encontram, especialmente no mundo de hoje, com o surgimento de aplicativos que permitem que você pague pessoas para fazer praticamente qualquer coisa. Parte o coração ver Elisa lutando para sobreviver na cidade grande e seus sonhos sumirem tão rápido. Elisa não conseguiu o emprego dos sonhos, mas conseguiu alguns papéis de atriz, mesmo em filmes adultos. Ela realizou o sonho de ser modelo ao aparecer em várias revistas brasileiras. Isso foi a porta de entrada para o sucesso de Elisa e abriu um novo mundo de oportunidades e conexões para ela. Com seu sucesso como modelo, Elisa participou de eventos esportivos, especialmente de futebol, onde conheceu e fez networking com jogadores famosos. Elisa sempre amou futebol desde jovem, e seu sonho era se casar com um jogador de futebol e se tornar mãe. Bem, durante um desses eventos, ela realmente conheceu alguém e era um jogador de futebol muito famoso, Bruno Fernandes de Souza. Bruno também veio de família desestruturada, algo que ele e Elisa tinham em comum. O pai do Bruno era muito violento, com passado criminoso, e a mãe era alcoólatra extrema. Nem preciso dizer que Bruno e Elisa tiveram começos de vida bem difíceis. Mas Bruno conseguiu superar e fez da sua missão de vida ser bem-sucedido. Ele se tornou um jogador de futebol conhecido, jogou no Corinthians, depois se tornou parceiro da Media Sports Investments antes de entrar para o Flamengo em 2007. Por tudo o que dizem, Bruno era um grande goleiro e chegou a conquistar vários troféus de 2007 a 2009 enquanto jogava pelo Flamengo. Mas Bruno, na época em que conheceu Elisa, era casado com uma mulher chamada Daiane. Elisa sabia disso, mas mesmo assim os dois tiveram um caso extraconjugal completo. Bruno não buscava nada sério, pois era um jogador de futebol famoso e já casado, mas não recusava sair escondido da esposa. Segundo conhecidos de Bruno, ele prometeu a Elisa que se divorciaria da esposa por ela. Mas não sabemos se o que ele dizia era verdade ou se ele só estava tentando acalmar Elisa, que definitivamente queria algo mais do que um caso escondido. O paradeiro exato de Elisa e Bruno é desconhecido. Amigos de Bruno dizem que o casal se conheceu em 2008 num churrasco, mas Bruno afirma que foi em uma festa. De qualquer forma, os dois passavam muitas noites na casa de Elisa, longe da imprensa, e alguns meses após o início do caso, Elisa ficou grávida de Bruno. Agora, Bruno não recebeu bem essa notícia e começou a agir como se isso fosse, de alguma forma, culpa da Elisa. Me corrija se eu estiver errado, mas acho que são necessárias 2 pessoas para ter um bebê. Não foi como se a Elisa tivesse enganado ele. Foi puramente um acidente, e de qualquer forma, por causa da gravidez, o Bruno terminou com a Elisa, o que é tão irritantemente revoltante. Ele não só abandonou completamente as responsabilidades de ser pai, como também jogou essas responsabilidades alegremente para a mãe da criança, deixando ela se virar sozinha justamente quando mais precisava de ajuda. Bruno, depois do término, ficou insistindo que não queria o bebê, dizendo que a Elisa era só uma distração para ele e que ele não estava procurando nenhum compromisso. Ele chegou ao ponto de tentar forçar a Elisa a se livrar da criança, mas felizmente a Eliza se manteve firme e quis ficar com o bebê. Isso prejudicou o Bruno e sua reputação, pois as pessoas começaram a comentar. Escândalos e boatos estavam por toda parte de que o Bruno estava envolvido com outra mulher e que ela estava esperando um filho dele. Isso fez Bruno perder o controle, piorando perigosamente a situação. Bruno sequestrou Elisa e a forçou a tomar remédios para acabar com a vida do bebê. Mas, felizmente, o bebê sobreviveu ileso. Esse incidente levou Elisa a registrar um boletim de ocorrência para sua segurança em 13 de outubro de 2009. Em depoimento à polícia, Elisa afirmou que Bruno era volátil e perigoso. Quando o caso foi a julgamento, a única proteção que a Elisa recebeu foi uma ordem que proibia o Bruno de chegar a menos de 300 metros dela, o que não era nem de longe suficiente para a Elisa, que estava realmente com medo pela própria vida. Mas os investigadores não aprofundaram o caso dela, nem deram a proteção que ela precisava.
Como Elisa já havia trabalhado com conteúdo adulto, acredita-se que a polícia a ignorou, deu só uma ordem de restrição e a liberou. O que Elisa queria mesmo era proteção, vigilância, algo assim. Após a decepção, Elisa procurou emissoras brasileiras e revelou detalhes do caso com Bruno, o que prejudicou a vida pessoal e reputação dele. A Elisa também exigiu apoio financeiro do Bruno, mas o tribunal ignorou isso, já que o relacionamento do casal não era oficial. O que é completamente ridículo, se você quer saber minha opinião. Se ter um filho juntos não oficializa um relacionamento, não sei o que oficializa. Bruno, em sua própria coletiva de imprensa e aparições públicas, afirmou que a criança não era dele e que Elisa estava tentando tirar dinheiro dele, porque, segundo ele, era isso que as mulheres dessa profissão faziam. Isso revela quem o Bruno realmente é. Elisa, por outro lado, rejeitou essas alegações depreciativas do Bruno e confirmou que tinha sido fiel a ele desde o início, mesmo que ele tecnicamente não tivesse sido fiel a ela, já que era casado. Toda a situação era simplesmente uma bagunça. Avançando para 10 de fevereiro de 2010, Elisa deu à luz um menino saudável, a quem ela chamou de Brunino, que traduzindo basicamente significa Bruno Júnior ou Pequeno Bruno. Bruno não tinha o menor interesse em seu filho e nem sequer o viu até que ele tinha 4 meses de idade. A situação era horrível para Elisa e o bebê. Ela queria dar uma vida melhor ao filho. Ela esperava que o pai do bebê aparecesse para ele, mas, infelizmente, Bruno só se importava com sua própria imagem, e Elisa estava prestes a descobrir até onde Bruno estava disposto a ir para salvar sua reputação. Em 4 de junho de 2010, Elisa fez seu último contato com alguém. Foi Fátima, mãe de Elisa, que achou estranho a filha não ter feito contato há tanto tempo. Embora Elisa e Fátima tivessem brigado inicialmente, Fátima ainda se preocupava com sua filha. E veja só, Fátima nem sabia que Elisa tinha um filho. Os amigos de Elisa também estavam começando a ficar preocupados com ela, e ninguém tinha notícias dela desde o dia 4 de junho. Logo após, Elisa Semúdio, 25 anos, foi considerada desaparecida. O que era tão assustador é que o bebê dela, Brunino, não foi encontrado em lugar nenhum. E isso, para a polícia, era uma corrida contra o tempo. Eles iniciaram uma investigação e a notícia sobre a modelo brasileira apareceu em todos os noticiários. Os detetives investigaram várias pessoas de interesse, e uma delas era o Bruno. Agora, quando os investigadores interrogaram o Bruno, ele afirmou veementemente sua inocência, dizendo que não tinha nada a ver com o desaparecimento da Elisa, com a criança, e até alegou que não era o pai, e que a Elisa era apenas uma distração para ele. As mesmas coisas que ele continuava repetindo para a mídia todos aqueles meses atrás. No dia 24 de junho de 2010, uma reviravolta chocante e assustadora no caso foi revelada. Veja, a polícia recebeu uma ligação anônima de uma pessoa que afirmou que Elisa havia sido tragicamente assassinada e seu corpo estava enterrado sob o piso de concreto da fazenda de Bruno, e que todas as evidências haviam sido queimadas. Agora, mesmo que essa fosse uma pista crível, já que todos tinham uma suspeita persistente de que o goleiro Estrela definitivamente tinha algo a ver com o desaparecimento de Elisa, não foi tão fácil para a polícia. Eles não conseguiram obter um mandado de busca para a residência de Bruno porque ele era uma figura proeminente na investigação e não queriam causar problemas desnecessários, o que é difícil de entender. O clima político nessa região é aparentemente muito diferente de outras partes do mundo. Foi aqui que a polícia e o sistema de justiça falharam com a pobre Elisa. As autoridades falharam em protegê-la no início por motivos tão absurdos. Agora, com Elisa e seu filho desaparecidos, os investigadores priorizaram a imagem pública de Bruno, em vez de se preocupar com a possível situação de perigo da mulher. Se isso não te indigna, não sei o que indignaria. Em 26 de junho, Bruno foi nomeado principal suspeito do desaparecimento de Elisa após os detetives encontrarem Bruninho em sua casa com outra amante, Fernanda Castro. Felizmente, Bruninho estava vivo, ileso e bem. Ao ser interrogada, Fernanda confessou que recebeu a criança da esposa de Bruno, Daiane, e que pediram para cuidar dele. Os detetives estavam extremamente desconfiados de Bruno nesse momento, porque por que Daiane teria o filho de Elisa? E o que ele estava fazendo na casa de Bruno se ele não queria nada com a criança? E mais importante, onde estava Elisa? Com essa revelação, Fernando foi detido. No dia 28 de junho, outra busca foi realizada na casa de Bruno, e nesse momento, tanto Bruno quanto sua esposa Daiane não estavam colaborando e já tinham contratado advogados.
Bem conveniente esse timing. Os investigadores encontraram muitas coisas perturbadoras durante a busca. Pertences de Elisa, óculos de sol e sapatos pretos. Eles acharam várias fraldas de bebê. E, ao revistar o Range Rover de Bruno, a polícia encontrou vestígios de sangue, recolhidos como evidência. Quando os investigadores levaram todas essas evidências ao tribunal, porém, o juiz arquivou o caso, pois infelizmente as evidências não eram suficientes. E para ser justo, tirando o sangue, que nem sequer foi comprovado ser de Elisa até esse momento, você tem que admitir que o resto das evidências é bastante circunstancial. Quero dizer, se os dois estavam namorando, faz sentido que alguns dos pertences dela pudessem ter sido encontrados na casa de Bruno. Mas, em 6 de julho de 2010, alguém muito próximo ao caso procurou os detetives com mais evidências do que eles esperavam. Uma confissão. O homem que procurou os investigadores era Sérgio, jovem de 17 anos e primo de Bruno. Ele tinha detalhes angustiantes para contar à polícia. Segundo Sérgio, ele foi cúmplice no assassinato de Elisa, planejado por Bruno. De acordo com Sérgio, Bruno havia procurado um matador local e um ex-policial chamado Marcos dos Santos, também conhecido como Bola, e pediu sua ajuda para se livrar de alguém que estava tentando prejudicar sua reputação. A versão dos fatos de Sérgio afirmava que Bruno também foi uma das últimas pessoas a conversar com Elisa em 4 de junho, quando a convidou para sua chácara em Esmeraldas. Parece que ele queria acordar a pensão alimentícia, fazer teste de paternidade e resolver disputas financeiras do casal. Como Elisa não tinha carro, Bruno decidiu que iria buscá-la em sua casa. Quando um carro parou em frente à casa de Elisa, Sérgio estava atrás e Luiz Henrique Ramal, amigo de Bruno, dirigia. Elisa, sem saber de nada, entrou no banco do passageiro com seu bebê nos braços. E foi justamente nesse momento trágico que Sérgio a atacou. Ele estava armado, mas Elisa lutou até o fim, tentando tomar a arma. Ao tentar atirar em Elisa, Sérgio notou que a arma estava descarregada. Como último recurso, ele a golpeou na cabeça com a coronha até ela desmaiar. E então ela foi levada para a casa de Bruno, onde ele e Bola estavam esperando por ela. Os pertences de Elisa foram levados e queimados. Bruno mandou que Bola resolvesse com ela, sem mencionar a criança. Bruno então deixou o local depois de pagar seus capangas. No dia 5 de junho, Bruno tinha um importante jogo com seu time, servindo como álibi. Sérgio confessou que Elisa ficou vários dias com uma gangue local antes de perder a vida. E então ela foi dada como alimento para um grupo de Rottweilers. Depois disso, Brunina foi entregue a Bruno e assim terminou a história de Elisa. A confissão de Sérgio, apesar de truncada e variável, coincidia bastante com a ligação anônima recebida pelos investigadores. Também se acreditava que o que restou da pobre Elisa foi enterrado em concreto para eliminar qualquer vestígio dela, o que era a intenção de Bruno desde o início. De acordo com as evidências que a polícia reuniu, Elisa provavelmente perdeu a vida no dia 10 de junho, o que significa que ela ficou em poder de seus sequestradores por 6 dias enquanto faziam sabe-se lá o que com ela. E esse é um nível de tragédia que simplesmente é demais. Após ouvir tudo, a polícia decidiu fazer nova busca no local indicado por Sérgio para os restos mortais de Elisa. Mas eles não encontraram nada. Os detetives suspeitavam que Sérgio e outros envolvidos na morte de Elisa mentiam sobre o paradeiro do corpo para tentar obter maior leniência do tribunal, o que é irônico vindo de quem não hesitou em levar uma mulher inocente ao fim trágico. A confissão emocionada de Sérgio foi decisiva, levando o juiz a emitir mandados de prisão para todos os envolvidos na morte de Elisa, incluindo Bruno. Em 8 de julho de 2010, Marcos, o Bola, foi preso pela polícia militar. Bruno e Luiz se entregaram à polícia após insistência dos advogados de Bruno, pois isso favorecia sua imagem pública. Inacreditável como ele ainda tentou salvar a reputação depois do que fez. O julgamento ocorreu em 19 de novembro de 2012, quase 2 anos após o sumiço de Elisa, tendo como principais suspeitos Bruno, Luiz, Bola, Fernanda, Diane e 2 cúmplices. No final, Luiz foi condenado a apenas 15 anos de prisão por sequestrar e tirar a vida de Elisa. Bola foi condenado a 19 anos de prisão, mais 3 anos por ocultar o corpo de Elisa. A amante de Bruno, Fernanda, recebeu 5 anos de prisão por ocultar informações das autoridades.
No julgamento de Bruno, Sérgio foi a principal testemunha e considerado inocente por ser menor na época da morte de Elisa. Mas algo drástico realmente aconteceu. Sérgio morreu em 2012 após ser atropelado por uma moto que parecia segui-lo até em casa após o trabalho. Mesmo presumindo que Bruno não teve relação com a morte de Sérgio, é misterioso como ele morreu, já que o julgamento de Bruno se aproximava. No julgamento de Daiane, esposa de Bruno, ela foi considerada inocente e absolvida. Em dezembro de 2012, o Flamengo rescindiu oficialmente o contrato de Bruno, pois seu envolvimento com o clube estava afastando patrocinadores. Então, no final das contas, a reputação de Bruno ainda estava arruinada, o que significa que, nesse momento, Elisa perdeu a vida à toa. Em 2013, Bruno foi condenado a 22 anos de prisão pelo assassinato de sua amante Elisa. Mas a história de Bruno ainda não acabou, porque em 2017, 4 anos depois de Bruno ter sido preso, um recurso foi apresentado por seus advogados e Bruno foi surpreendentemente libertado. Poucos dias após ser libertado, Bruno se juntou ao Boa Esporte e jogou uma partida em 8 de abril de 2017, o que é simplesmente insano. Um homem que foi preso por assassinato agora estava solto e livre para viver sua vida, embora esse novo clube também tenha perdido todos os seus patrocinadores depois que Bruno entrou, e houve uma enorme demonstração de repulsa do público direcionada ao Boa Esporte por aceitar um criminoso condenado no clube. Isso não durou, pois Bruno foi preso após ter o recurso rejeitado, precisou cumprir toda a sentença e teve o contrato com o novo clube rescindido. Mas isso também durou pouco, porque em julho de 2019, Bruno recebeu uma sentença em regime semiaberto, na qual ele podia sair da prisão durante o dia, mas era trancado atrás das grades durante a noite, o que é absolutamente absurdo. É tão desconcertante ver que o tribunal está disposto a tratar Bruno, um assassino condenado, com tanta leniência, só porque ele é famoso. Ainda assim, o sistema falhou completamente em dar proteção a Elisa, uma mãe solteira que só estava tentando seguir em frente com sua vida. Mais tarde, Bruno chegou a entrar para outro clube de futebol, mas seu contrato foi novamente rescindido porque ele não conseguia comparecer aos treinos devido às restrições da prisão. Bruno acabou se divorciando da esposa e se casou com outra pessoa na prisão. Então, por todos os relatos, Bruno estava levando uma vida bastante normal. Ele cumpre pena em regime semiaberto, tem outra família e procura novo clube de futebol. Após o sumiço de Elisa e durante o julgamento, sua mãe Fátima lutou pela guarda de Bruninho. Mais uma vez, quando você pensa que as coisas não poderiam piorar, o sistema judiciário brasileiro prova que você está errado. Mais uma vez, o tribunal não percebeu a razão. A guarda do bebê foi dada justamente ao avô dele, Luiz Carlos Samúdio, a mesma pessoa que abusou de Elisa e Fátima e até forçou a própria filha a se envolver com o trabalho adulto quando ainda era muito jovem. Quem, em sã consciência, daria a guarda de uma criança para um predador que nem sequer tem um histórico confiável de cuidar da própria família? Segundo o tribunal, Luiz Carlos foi a última pessoa com quem Elisa morou, então era razoável que seu filho também ficasse com ele. Mas eles deixaram de mencionar que era o Luiz quem mantinha a Elisa em cativeiro, já que ele a ameaçava de morte se ela saísse. Fátima, após a guarda do Brunino ser entregue, foi ao tribunal e exigiu a guarda da criança, apresentando provas irrefutáveis do comportamento violento de Luísa. Não muito tempo depois, saiu uma condenação, responsabilizando a Luiz por agredir uma menina de 10 anos, e foi nesse momento que o tribunal imediatamente tirou a guarda da Luiz, e a Fátima recebeu a guarda total do Brunino. Fátima agora é a guardiã legal do bebê. Ela solicitou um teste de paternidade, que comprovou que Brunino era realmente filho do Bruno. Isso confirmou que Elisa tinha sido fiel ao Bruno. A criança cresceu e agora mora com a avó, que lhe dedica o carinho e atenção que Elisa daria se estivesse viva. Esse caso é realmente trágico e é uma demonstração perfeita da raiva humana crua e sem filtros. Pensar que Bruno, um sujeito egocêntrico e obcecado por fama, seria capaz de tirar Elisa do caminho de forma tão brutal e impiedosa, e depois ver a justiça ser tão indulgente com ele, é algo assustador além de qualquer medida. Elisa, que teve uma infância difícil, era determinada e sonhava em formar uma família com o homem que amava. Mas ela pagou com a própria vida, que foi tirada justamente pelo homem em quem ela achava que podia confiar. Relacionamentos controladores e abusivos são como um labirinto sombrio, aparentemente sem saída. Mas com certeza existe uma saída, se você escolher mudar o rumo da sua vida.
Merecemos alguém que tenha orgulho de nós, não que nos esconda, pois é isso que faz um relacionamento saudável. Acredito que todos merecemos isso, mas infelizmente essa chance foi tirada da Elisa. Não deixem que tirem isso de vocês dois.